esse é o Lucas, é o Marcos. A gente veio apresentar o trabalho no podcast da nossa matéria de gestão estratégica de negócios. A gente trouxe aqui o Davi como nosso convidado. Primeiramente, muito obrigado, né? Por abrir parte do seu tempo para estar aqui um pouco com a gente, bater nesse bate-papo. Segundo, cara, pode falar à vontade, a casa é tua. Livre para falar qualquer assunto. Ok. Do que a gente for perguntar. Beleza? Primeiro, você poderia falar um pouco sobre você, um pouco da sua história, da sua vida, para a gente conhecer um pouco mais? Sou o Davi Miranda, eu sou arquiteto de formação, mas aí eu tenho pós-graduação em algumas coisas ligadas à administração. Eu tenho MBA em gestão de projetos, tenho mestrado em gestão empresarial e estou fazendo agora uma outra pós-graduação, um outro MBA, mas é mais ligada à área de engenharia, que é relacionada a BIM, que é uma nova forma que está surgindo de projeto e construção, né? Não é do setor aqui, mas é uma coisa nova que está surgindo. Eu já tenho, deixa eu ver agora, 25 anos de formado, trabalho na mesma empresa há 20 anos, fazendo 20 anos agora semana que vem. E agora, além de trabalhar na empresa, eu também tenho a minha própria empresa, que é do assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Show. Eu vou pedir então agora para você falar um pouco sobre a empresa. É Vino, né? Isso. Poderia falar um pouco mais sobre a empresa? Bom, Vino, tem uma franquia da Vino, né? A Vino é uma marca que tem franquias hoje no Brasil todo. E o nosso negócio, basicamente, nós somos um wine bar, um bar de vinhos. Então, nós estamos lá para oferecer para os clientes, né, vinho, né, vendemos vinho e, juntamente com isso, alimentos, comida, entradas, pratos principais, sobremesas. Então, olhando, né, de primeira assim, é um restaurante, né, seria a definição mais simples, apesar de a gente não se definir como restaurante, porque a gente tem algumas coisas que é melhor. Um restaurante deveria ter algumas coisas que nós não chegamos a ter. Aí a gente vai conversando sobre isso. Show. Só uma perguntinha rápida também. Você falou que você é formado em arquitetura. E por que você decidiu, se eu trabalho com arquitetura, vou abrir uma franquia de vinho, sabe? Decidiu fazer administração, fazer os cursos de administração? Essa parte dos cursos de administração foi relacionada à carreira mesmo. Eu fui começando a trabalhando como arquiteto. Em um certo momento a gente começa a perceber que precisa de algumas habilidades ou formações que você não recebe na faculdade. Então, o primeiro após que eu fiz foi o MBA em gestão de projetos. O arquiteto trabalha com projetos, mas a gente não aprende como gerir projetos. Então, quando você lida com a realidade do mercado, aí você percebe que tem algumas coisas que você precisa aprender a fazer. Então, eu busquei fazer essa formação para ter essa formação de gestão de projetos. Com isso, eu passei a gerir projetos de diversas áreas, não só de arquitetura. Eu trabalho há muito tempo com eficiência energética. Tem um pouco a ver com a arquitetura, mas eu não faço projeto de arquitetura. Mas aprender a gerir esses projetos ajudou muito, porque aí você começa, na verdade, a usar isso para várias coisas. E aí, tendo contato com isso, eu comecei a perceber que também eu tinha interesse, começou a despertar interesse em outras áreas, e eu percebi o interesse em gestão empresarial, em empresas, em administração de empresas. E aí eu fui buscar um mestrado na área, que lá no meu trabalho valeria muito a pena, eu poderia usar bastante o conhecimento e o título seria reconhecido, então eu fiz também o mestrado. E aí foi questão de interesse mesmo. Aí, desenvolvendo a carreira, né, tudo normal assim, chegou um certo momento em que eu e minha esposa, que nós somos os sócios da Vino, nós estávamos com interesse em abrir um negócio próprio. Ela tem o emprego dela, eu tenho o emprego, mas nós queríamos dar um pulo, né, melhorar um pouco a nossa questão familiar, e aí a gente optou por se preparar para abrir uma empresa. Não sabíamos qual seria a área de negócio que a gente ia fazer. Fomos procurando, fomos verificando, estudando, verificando várias, até o momento que a gente se deparou com a proposta da Vino. E aí nós pesquisamos mais, fomos mais a fundo e vimos que era interessante como negócio.
e resolvemos entrar, até porque nós já somos amantes de vinho há muito tempo, gostamos, nos interessamos, já fizemos diversos cursos. E aí, na verdade, quando chegou no momento de abrir o negócio que a gente definiu, aí nós resolvemos que iríamos realmente fazer uma capacitação, né? Já deu para perceber que qualquer coisa que eu me interesso, Você se especializa. Exatamente. A minha esposa tem o mesmo perfil. Então, quando decidimos que iríamos abrir um negócio relacionado a vinhos, nós fomos nos capacitar. Então, hoje nós somos sommeliers. Nós dois nos formamos em sommeliers para poder atender o nosso público. Show. Vocês fizeram um curso de sommelier? Fizemos, curso de sommelier. Você pode falar também um pouco pra gente qual a sua motivação? Tipo, o que te faz levantar todos os dias na cama pensando, não, eu tenho que fazer isso? O amor, você falou que gosta muito de vinho, o gosto pelo vinho, ou até mesmo você falou você gostar de entrar nesse ramo empresarial? Qual a sua motivação? Para mim, é muito assim, quando você decide fazer alguma coisa, quando eu decido fazer alguma coisa, eu vou me dedicar àquilo mesmo. Meus pais deixaram se for falar de valores que meus pais me deixaram, eu sempre comento que o principal valor que meus pais me deixaram foi o do trabalho, que a gente consegue as coisas através do trabalho. E a gente sempre tem que, para a gente atingir os nossos objetivos, a gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa em algum momento, pelo menos. Então, eu sabia que abrindo esse negócio, nós sabíamos, eu sempre vou falar no plural, usar a primeira pessoa do plural, porque sempre foi junto, eu e minha esposa. Então nós sempre sabíamos que quando abríssemos o negócio, resolvêssemos entrar por esse lado, íamos ter que abrir mão de algumas coisas, pelo menos durante algum período, para poder se dedicar. Então, adaptação talvez, né? Não, tem toda uma questão de aprendizado, né? Da gente começar, quando começa o negócio, por mais que a gente se capacite, você tem que aprender. Porque querendo ou não, você estava saindo de um ramo de arquitetura, né? E entrando totalmente num ramo totalmente empresarial, exatamente, de restaurante. E aí a gente, eu acordo pensando em fazer o melhor naquilo que eu decidi que queria fazer. Então, eu quero que todo dia eu tenha bons clientes, que eles entram, que eles entrem, que eles saibam da existência da nossa loja, que eles queiram ir até lá, tenham a experiência e saiam satisfeitos para voltar depois para indicar para outras pessoas. Você proporciona uma experiência. Exatamente, a gente vai poder até falar bastante disso mais na frente. Vinho tem muito a ver com experiência, né? Não é simplesmente um produto, tem a ver com experiência. Então, o que me faz acordar todo dia, né, de ir para fazer isso e continuar no meu emprego, é querer fazer o trabalho bem feito. É querer que as pessoas tenham uma boa experiência, é querer que aquilo lá seja reconhecido, que as pessoas gostem daquilo. Agradar os outros também. Davi, quais são os critérios e o processo que você tem quando você vai abrir uma franquia da Vinho? É burocrático? Como é que funciona assim? Olha, eu acho que vocês vão provavelmente, se estudarem sobre franqueadora, talvez ouçam muita gente falando mal de franquia, né? E com certeza existem modelos de franquia que não são benéficos ao franqueado. No nosso caso ali, a experiência que a gente tem até agora é muito boa. A nossa franqueadora é bastante flexível, que é uma coisa que as pessoas reclamam muito de ser muito engessada. A nossa franqueadora não é engessada, ela é muito flexível, aberta a ouvir sugestões. A gente tem um contato muito próximo com o pessoal de lá. E a parte burocrática, a operação para abrir, bom, a gente teve conhecimento deles. Até uma coisa interessante para vocês saberem, hoje em dia, a maioria, se não todas as franquias, existe uma aceleradora de franquias por trás. É uma empresa que é especializada em promover e vender as franquias, os franqueados. Então eles pegam uma marca, fazem a estruturação para que aquela marca vire uma franqueadora, né? E vende as franquias. Ela faz a propaganda, ela entra em contato com as pessoas interessadas para poder vender. Então, na verdade, o primeiro contato que a gente teve não foi com o pessoal da marca vindo, foi com o pessoal da aceleradora de franquias. E essa aceleradora de franquias, vocês foram atrás ou vocês viram, na internet, você entraram na internet, viram uma proposta, pô, bacana, a gente já estava querendo entrar nesse ramo,
Vocês foram atrás? Foi um anúncio. Foi um anúncio. E aí a gente até fala do famoso... como é que a gente fala? Que o Instagram tem o algoritmo, né? O famoso algoritmo do Instagram. Como eu falei, nós somos amantes de vinho, gostamos de vinho, então toda hora a gente estava pesquisando sobre vinho, comprando vinho e tal. Então, no meu Instagram, aparecem coisas sobre vinho. E aí, uma bela hora, aí eu também pesquisava sobre negócio, oportunidade de negócio. Aí daqui a pouco apareceu no meu Instagram. Deu um match ali, né? É isso aí, praticamente o Tinder. Apareceu um anúncio da franquia da Vino. E aí eu vi, né, assim, o anúncio é muito rápido, né, então só fala assim, é o modelo de negócio tal, que faz isso, se é assim, tal, invista a partir de tanto, fature tanto, né, aquela coisa assim, que são os números, né, inflados, tá? Mas aí a gente começou, aí eu vi, mostrei até eu famoso print, né? Famoso print, deu aí eu caguei pra minha esposa, aí olha aqui, eu vi isso daqui, o que você acha? Aí ela foi, viu, aí a gente começou a ver junto e tudo. E aí eu entrei em contato. E aí o pessoal entrou em contato comigo. E aí ainda era o pessoal da aceleradora de franquia. Então eles entraram em contato e aí eles marcaram uma webconferência que eles colocaram, na verdade tinha muita gente assistindo ao mesmo tempo, em que eles apresentavam um pouco mais profundamente o negócio, falavam um pouco mais dos números. E aí depois dessa reunião eles mandaram algumas informações para a gente, as informações um pouco mais detalhadas, técnicas. Recebemos, por exemplo, o DRE, vocês já passaram por... Não. DRE, o nome é Demonstrativo de Resultado do Exercício. Basicamente é o que entra e o que sai de dinheiro da empresa num certo período. Então eles mandaram para a gente a DRE. Ele se baseia em outras franquias? Isso, porque na verdade eles têm lojas próprias. Então eles pegaram esses números e mandaram pra gente. Claro que a gente sempre olha esses números com uma certa reserva, porque é óbvio que eles vão mostrar os melhores números deles para vender. Exatamente. É até interessante falar assim, né? O anúncio fala investimento a partir de tanto. É o investimento mínimo que você precisa. Fature até tanto. É o máximo que você vai conseguir, mas não vai ser investindo aquilo. Para você conseguir aquele... É isso aí. Sim. Então a gente tem que botar que o investimento vai ser maior do que eles falam e o faturamento vai ser menor do que eles falam. Até por questão de planejamento, né, financeiro, a gente lá tem um hábito de fazer o planejamento sempre com cenários, um bem pessimista, um que a gente considera realista e um mais otimista. Mas a gente trabalha baseado no pessimista, porque se acontecer alguma coisa especial, se prepare para o pior, né? Isso aí. E aí eles mandam essas informações. E aí, assim, sendo sincero, começa a fase deles de pressionar, né? Aí eles começam, a gente está com uma condição especial que vai terminar no fim da semana, se você fechar até o fim da semana tem isso de benefício, tá fechando tal lugar, e franquia tem muito a ver com área, né? As áreas são definidas. E onde fica a sua... eu ia falar agora, no nosso caso, a gente quis fazer no Rio de Janeiro, e aí eles disseram quais seriam as áreas disponíveis. No final das pesquisas, e aí eles mandam muita coisa, de acordo com o que a gente fala, dividido por bairro, eles mandam informações sobre aquele bairro. Qual é a população, qual é a renda per capita média, renda familiar, nível de consumo das famílias, mandam várias coisas. Então, assim, qual é o potencial daquela região ali? Então, apresentaram algumas pra gente e a gente optou por Copacabana. Eu já vi, eu sou morador de Copacabana. Você mora em Copacabana, então... Eu moro em Botafogo. Mas passa muito por aí. Perto da praia, né? É perto da praia. Perto da praia, exatamente. Fica na Rua Santa Clara. Rua Santa Clara, na quadra da praia. Eu não sei o nome da rua exata, mas eu já passei por ali e eu vi, porque ele tinha falado da empresa sim. Aí eu tava passando e eu reconheci. Então fica ali, aí a gente optou por Copacabana. Então hoje o bairro de Copacabana e Leme, que aí é tudo junto, Copacabana e Leme é a nossa área. Não pode abrir outra Vino nessa área que não seja nossa. O que é até bom, né, também, porque você consegue definir o seu público-alvo dessa forma. Isso aí. Seu público-alvo seria... Fala um pouco mais sobre o seu público-alvo. Vamos lá. Óbvio, quem gosta de vinho, né, são pessoas que são interessadas por vinho.
O que é interessante é que, como eu falei, nós não somos um restaurante, porque o restaurante deveria ter mais variedade de prato, algumas coisas assim, por exemplo, mas nós somos considerados, somos vistos pelos clientes como restaurante. A verdade é essa, que as pessoas vão lá para ter uma refeição. Só que a gente é muito focado em vinho. A gente quer fazer o nosso cardápio, por exemplo, todos os pratos têm a sugestão de harmonização, qual vinho harmoniza com aquele prato. Porque o que a gente quer é isso, que as pessoas tenham essa experiência de harmonizar. Então, o nosso público-alvo, e aí eu posso falar o seguinte, qual é o público-alvo das lojas de vinho em geral? É o público que aprecia vinho, basicamente esse. E normalmente quem aprecia vinho aprecia gastronomia, então os nossos pratos são sempre... ligado ao outro, né? Também, então... A questão da experiência que a gente estava comentando, né? O vinho é sempre uma experiência e normalmente você toma um vinho acompanhado de alguma coisa para comer. Petisco, alguma coisa. Ou mesmo prato, né? Aqui no Brasil, principalmente, o vinho ainda é muito associado a uma coisa, tem um certo glamour, né? Tem aquela coisa assim, eu vou levar a minha esposa para tomar um vinho. É um evento, né? Exatamente, não é uma ocasião qualquer. Aí eu tiro por mim, pra gente não é ocasião, a gente toma vinho todo dia. Mas o público forte, por exemplo, da sua franquia, que você vê que tipo assim, tá direto lá no... Legal, aí a gente vai falar especificamente da nossa em Copacabana, né? A gente tem, o nosso público-alvo são moradores próximos. É muito difícil mesmo aparecer alguém que veio de outro bairro do Rio de Janeiro para a nossa casa. Alguém da Zona Oeste, por exemplo, indo para a Zona Sul. Muito difícil. Mesmo dentro da Zona Sul é muito difícil. A maioria do nosso público, o pessoal chega ali, eu moro aqui, eu moro ali na esquina, eu moro aqui na mesma rua, eu moro ali a 2 quarteirões, é tudo assim. E a gente tem um outro público, que aí é bem específico nosso, que é turista. Como você falou, a gente está na quadra da praia, né? Então a Tiradentes fica ali do lado. E ainda Copacabana também é uma área muito turística, muito movimentada fora também, né? Todo mundo quer conhecer o Copacabana. Todo mundo quer ir para Calçadão de Poço, Exatamente. quer conhecer ali o Copacabana Palace, está tudo ali muito perto também, né? A área de Copacabana tem mais hotéis no Rio de Janeiro, então atrai bastante. E aí a gente pega 2 aspectos. Quem está viajando normalmente está disposto a fazer coisas diferentes, a gastar um pouco mais, né? Porque já está fazendo, né, uma experiência diferente, a pessoa já está mais predisposta. Uma experiência completa, né? Isso. Você não vai sair daqui, tipo, por exemplo, fala um lugar turístico aí, Gramado. Eu não vou para Gramado, eu vou fazer só o básicozinho. Eu quero conhecer tudo, eu quero ir a fundo no local. Isso aí. E se falar de turista estrangeiro, então, o turista estrangeiro, principalmente o europeu, tem uma cultura de vinho muito maior do que a nossa. O consumo de vinho na Europa, se depois vocês quiserem, quando a gente falar mais de números, é muito maior do que aqui. Então as pessoas já têm o hábito de tomar vinho. Então elas procuram lugares que tenham vinho. E aí a gente aparece. Então a gente recebe turista todo dia. Todo dia a gente está lá falando inglês, espanhol, francês. Você fala outras línguas? Eu falo inglês e espanhol, muito bem. Então, converso com as pessoas tranquilamente lá, o que é um diferencial, né? O pessoal gosta de ser atendido dessa forma. Italiano e francês eu falo um pouco, mas falta contato. Mas o italiano e francês é mais difícil, que falta contato com a língua, você tem que falta vocabulário para falar um pouco mais com eles. Mas normalmente o inglês e o espanhol resolve muito. Você fala bastante com os clientes? Muito. Que é bom, né? Que também meio que dá uma sensação de acolhimento do cliente com o gestor, né? Com o dono ali. Sempre tem. Ou eu, ou minha esposa, ou os dois. Era boa também falando com os clientes? Sim, muito boa. E aí é aquilo que a gente falou, né, que eu falei sobre nós termos transformado em sommelier. Nós podemos chegar lá e conversar, por exemplo, chegar alguém que entende vinho, a gente vai conversar de igual para igual. Vai conseguir explicar tranquilamente. Se é uma pessoa que não conhece sobre, você explica sobre o vinho. Alguém que não sabe, a gente vai conseguir orientar e vai conseguir falar alguma coisa que desperte uma vontade e crie uma experiência para eles. Né? Ontem mesmo, apareceu, legal de falar de caso, ontem estava lá, apareceu um casal, pediu uma indicação de vinho. Que a gente até orienta os nossos funcionários a falar com as pessoas, se quiser uma indicação, pode falar, os proprietários são sommeliers, eles podem vir aqui. E aí eles pediram. E aí o rapaz falou assim, olha, gosto de vinho, mas sou leigo, não entendo nada.
pode indicar o vinho pra gente? Aí eu perguntei, vocês já escolheram o que vão comer? Não. Então fala o seguinte, escolhe o que vocês vão comer. Baseia muito, né? Pra E aí eu complementar. vou indicar um vinho que seja legal Pra pra dar uma vocês. liga também, né? Talvez tipo, tu vai pedir um prato e um vinho que não tem nada a ver. Isso, Aí não vai ser uma experiência completa, né? Isso aí. E aí aconteceu isso, eles escolheram, foi até legal porque eu escolhi o vinho para eles, mostrei as opções, eles escolheram um deles. E aí enquanto eles estavam aguardando o prato, eu coloquei um outro vinho para eles tomarem, como cortesia, só para eles provarem. Botei lá uma provinha só, então eles estavam lá, nem tão bom, eles não pediram entrada, pediram direto o prato principal. Então eles ficaram só tomando esse vinho. Aí quando chegou o prato, a gente serviu o vinho para eles, aí depois que eles estavam já no final, fomos lá perguntar, e aí eles falaram assim, nossa, gostamos, foi ótimo, mas aquele primeiro vinho, qual foi? Aí eu falei, mostrei qual foi o primeiro vinho, eu falei, era esse daqui, mostrei o rótulo e tal, as características diferentes, e aí a mulher do casal virou e falou, olha, gostei muito, eu vou levar uma garrafa desse para casa. Então assim, ele Acabou que valeu a pena também fazer dar essa cortesia, esse agrado, né? E eram 2 vinhos, nesse caso eram 2 vinhos brancos, eu mostrei, eles pediram um branco, e aí o que eu dei era um outro branco, mas era um branco diferente, eu falei para eles, vocês vão sentir diferença, eu quero que vocês vejam que não é a mesma coisa, esse vinho branco aqui é uma coisa, esse vinho branco é outra coisa. E aí foi legal, porque eles sentiram a diferença e gostaram, levaram para casa. Então aí a gente proporcionou uma experiência que foi tão legal para eles que eles quiseram repetir a experiência depois em casa. Né? Sem falar também que acabou se tornando lucrativa também para a empresa. Exatamente. Mas a questão é muito essa, a gente lá fala muito isso. Claro que a gente abre um negócio com o objetivo de ganhar dinheiro, mas a gente não olha como assim, a gente tem que ganhar dinheiro. Não. A gente tem que prestar um bom serviço e a consequência vai ser a gente ganhar dinheiro. Você fazer o que você gosta, se dedicar Então, àquilo. eu poderia pegar, a gente fala muito isso, eu posso pegar lá e ficar oferecendo sempre as garrafas mais caras que eu tenho. Pode ser que a pessoa fique sem graça e até compre ali na hora a garrafa. Porque do tipo, pô, ele ofereceu, eu não vou dizer que eu não posso pagar esse vinho, então eu vou comprar. Mas a pessoa vai sair de lá, pô, nunca mais eu volto aqui, o cara me ofereceu um vinho que eu não posso pagar. Não, a gente quer acertar ali o que a pessoa quer. Quer agradar. Querendo ou não, você acaba perdendo cliente. Se você Não, chega sempre oferecendo essa um vinho pessoa- mais caro. Esse Fala, casal de toma. ontem que comprou a garrafa, se duvidar, eles até voltam em outro dia. Sim. E o interessante é porque a garrafa que eu ofereci, que eles tomaram, era mais cara. Aí, a que eles gostaram e levaram pra casa era mais barata. Mas não sabia também, né? Não sabia. Assim, eles não sabiam. O vinho que eu ofereci, eles não sabiam qual era o preço. Porque acho que a pessoa vai muito mais, tipo, É, pelo pelo próprio gosto gosto, do né? que pelo preço, sabe? E outra coisa, quando ela falou que ia levar a garrafa, ela não sabia o preço da garrafa que eu tinha servido para eles. Ela falou, eu gostei, eu quero levar. Né? E aí, foi. Então, isso é muito legal. Só uma volta, você tinha falado muito sobre, tipo, o pessoal, o público turismo, né, que vem, tipo, você falou do europeu, que eles têm uma cultura muito forte com os vinhos e tal, e acaba que vocês também têm produtos, vinhos internacionais. Tem. Qual tipo de produto, qual é, tipo, o principal forte, né, tipo, Ó, a gente tem mais vinhos de tais lugares, os que saem mais, talvez. uma coisa legal. Eu vou fazer uma pergunta pessoal, assim, qual é que você acha que são os melhores produtores de vinho, assim, Pode países? ser também, né? É até difícil, a gente vai falar, brinca até. O melhor vinho do mundo é o vinho que você mais gosta de tomar. Não tem, sabe? Eu posso pegar lá e mostrar o melhor. Aliás, essa semana tá nas redes sociais está com uma polêmica aí sobre vinho, não me lembro agora quem é, mas é alguém que tem muito seguidor e falou que tomou um vinho de 10 mil reais e não gostou do vinho. Falou que prefere o vinhozinho que ela gosta lá, que é um vinho mais simples. Não é muito pelo gosto, E, né? e também de ter o paladar, né? Eu com a minha esposa já compramos um vinho caro há muito tempo atrás, quando a gente não tinha conhecimento, né, a vivência que a gente tem hoje, ou a litragem que a gente fica falando, né, litragem de vinho, e a gente não conseguiu ver naquele vinho o valor que a gente pagou. Talvez hoje a gente visse. Se a gente comprar um vinho, a gente vai conseguir ver. Mas tem muito disso, de não ter ainda o paladar. Agora, para responder a pergunta de vocês, é bom a gente citar um pouquinho uma coisa. Aqui no Brasil, na minha loja, eu tenho vinho do mundo inteiro. Além dos tradicionais, Portugal, Espanha, França, Itália, que são, né, os maiores produtores, na ordem, Itália, França, Portugal e Espanha, se não me engano. São grandes produtores. A gente tem Estados Unidos, África do Sul, Hungria, Turquia,
os lugares mais diferentes, assim, Austrália, a gente tem bastante variedade. Exatamente. Mas a Austrália eu não esperava. Tem. As outras talvez. Tem vinhos muito bons da Austrália. O vinho que eu servi pro casal de ontem que eu comentei agora Era da Austrália. Austrália? Era o branco da Austrália. Então tem vinho de tudo quanto é lado. Na Europa, as pessoas bebem os vinhos e você só encontra os vinhos da própria região. Então se você estiver na Itália... Lá não tem isso? Não. Se você estiver... vamos botar aqui. Se você estiver na Itália, sei lá, na Puglia, você só vai encontrar vinhos da região da Puglia. Se você estiver na França, em Bordeaux, você só vai encontrar vinhos da região de Bordeaux. Tem um pouco de... específico. Tem um pouco de... Tem um pouco de tradição, porque eles não querem, né? Eles querem proteger ali a região deles. Tem um pouco de aquela coisa assim, valorizar o próprio produto. Então, se eu sou da região, né, uma regiãozinha dentro da França que produz um vinho de um certo tipo, eu vou valorizar o meu vinho. E outra coisa, falo de novo da experiência gastronômica. Os vinhos, tradicionalmente, foram feitos para harmonizarem com a comida que é comida naquela região. Então, se você vai numa certa região, você vai encontrar aquela comida, pode ter certeza que o melhor vinho vai ser o vinho que é reproduzido naquela região, porque ele foi feito para combinar, para harmonizar. Então você não encontra. Então, para os europeus, é muito curioso chegar num lugar e ver vinho do mundo inteiro. Eles chegam lá, como assim? O francês, ele não está acostumado a ter vinho da Itália, que é ali do lado. Ele tem vinho francês. Então, para eles é mais difícil. Quando você começa a sair das regiões produtoras, você começa a ter mais. A Inglaterra, por exemplo, que é na Europa, mas produz quase nada de vinho, você encontra um pouco mais. Eles importam muito vinho da França, da Espanha, da Itália. É mais comum. Estados Unidos, tem vinho dos Estados Unidos, mas eles também importam muito. Agora, aqui na América do Sul, a gente tem muito vinho de muito lado. Então lá tem muito do Chile também, a gente tem bastante do Chile, Argentina. Mas o Brasil? Produtores. O Brasil tem. O Brasil tem bastante. E aí o que acontece quando chega um turista estrangeiro aqui, né? Aí chegando na... Então, eu ia te perguntar isso. O turista estrangeiro, quando ele vem, por exemplo, o francês, ele vem querendo só o vinho francês ou ele vem querendo provar tipo, um vinho diferente, querendo uma experiência nova? O francês chega lá, olha para a prateleira e fala assim, não, vinho francês eu não quero, não, que eu tomo todo dia. Tá acostumado, ele quer um novo, diferente, né? Normalmente eles querem vinho da América do Sul. Vieram pra cá, eles querem experimentar o daqui. Isso aí. Muitas vezes eles não sabem que tem vinho no Brasil. A Argentina e Chile são produtores muito conhecidos internacionalmente, inclusive. O Brasil não é tão conhecido internacionalmente. Eu mesmo não imaginava que o Brasil era tão Temos forte. vinhos excelentes no Brasil, principalmente espumante. O espumante brasileiro é reconhecido como um dos melhores do mundo. Sem medo. Um Garibaldi. Garibaldi É do Sul, um né? deles, é do Rio Grande do Sul. Os nossos produtores praticamente todos são do Rio Grande do Sul. Mas hoje já o tem... clima, né? Mais propenso a ser... Mas hoje a gente já tem vinho sendo feito em Pernambuco, na Bahia, e já tem um pouco aqui na região serrana do Rio. Mas com a mesma qualidade, tipo, esses que fabricam lá no Nordeste, você falou, mesma qualidade dos que são fabricados no Sul? Os do Nordeste são mais recentes, são mais novos, então eles ainda estão atingindo... Caminhando. Estão caminhando. Já fazem vinhos bons, mas ainda não vinhos no nível da região Sul. E aí o pessoal chega pedindo vinho da América do Sul. E aí assim, tem vezes que a pessoa chega, o estrangeiro chega assim, não, eu quero o melhor vinho brasileiro que você tem, porque eu quero provar o melhor vinho brasileiro que você tiver. E aí foi até curioso, que quando a gente abriu, a gente tinha, né, vinhos brasileiros sempre teve, mas aí fala até em números, que é legal de falar em números. O vinho brasileiro mais caro que a gente tinha, o melhor que a gente tinha, ele era o mais caro, custava R$196. E aí a gente ia lá, apresentava o vinho, a pessoa gostava. É um vinho realmente bom. E aí a gente começou a perceber assim, é tanta gente pedindo pelo melhor vinho brasileiro, a gente tem que ter mais variedade, tem que ter vinhos melhores brasileiros. E aí a gente foi buscar... Isso é uma pesquisa de mercado, talvez, né? Tipo, o feedback deles e tal. E aí a gente foi buscar, foi procurar, né? Vamos então pegar entre nossos fornecedores mais vinhos brasileiros, que sejam bons para a gente poder apresentar. E aí a gente foi procurar, hoje a gente tem uma linha maior. E aí a gente comprou um, que é um vinho brasileiro, Rio Grande do Sul, que custa R$500, R$499. É mais caro do Brasil? Não. Muito mais caro. Lá do novo que a gente tem na loja hoje era esse. Aí a gente foi devagar, né? Comprou 3 garrafas dele.
Vai ser difícil. R$500 você não vai vender assim. Não é qualquer um, né, que tem a disponibilidade. Desembolsar R$500. Tem a vontade e o interesse de desembolsar R$500 no vinho, né? Exatamente. Aí o vinho chegou numa quinta-feira, colocando ele na prateleira. Na sexta-feira veio um tailandês. E aí ele chegou falando exatamente isso. E era muito engraçado que ele vinha com o celular dele, ele usava um aplicativo, tem vários aplicativos de avaliação de vinho. E aí ele ia nos rótulos, né? E ele queria indicação, e a gente fez indicação de alguns e tal. E aí ele falou, eu quero o melhor brasileiro que você tiver. Aí a gente, acabou de chegar, né? Pá, esse daqui. Nem olhou o preço. Ele não perguntou o preço, ele queria o melhor. Pegou, tomou a garrafa. Quando chegou no final da refeição dele, ele falou assim, gostei muito desse vinho, eu quero 3 dele para levar para casa. Só tinha 2. No primeiro dia que ele estava vendendo vinho. E aí ele levou os 2 e ele falou assim, então escolhe um outro para mim, brasileiro também para eu levar. Aí Mas ele fez uma degustação desse outro também? Não, a outra ele foi na indicação. E aí ele levou 3 garrafas, 2 daquela e levou uma outra. No dia seguinte ele voltou na loja. Então você tinha de novo pra comer e pedir um outro vinho. Ele falou, mas eu não quero aqueles que eu levei não, eu quero um outro. E ele voltou de novo, depois ele veio 3 dias seguidos na loja. Ele veio na sexta, no sábado e no domingo. E todos os dias, não. Ele gostava de vinho, gostava muito de vinho. E aí ele levou esses 3 e todos os dias ele foi lá e provou vinhos diferentes, sempre vinhos de muito alto nível. Mas só tomou vinho brasileiro. Nem assim, argentino ou chileno ele queria, e só brasileiro. Você até falou, tipo, comprei 3 garrafas. Aí ele falou, não, eu quero levar 3 garrafas. Eu tava vendo no seu Instagram que vocês também vendem a taça, né, separada. Sim. Aí você tava até explicando como que vocês fazem pra poder tirar o vinho da taça sem estragar. Vocês usam uma maquininha ali. Com gás. Maneira e tal. Ele, no caso, você falou, tipo, você tinha 3 garrafas, você ofereceu uma pra ele. Ele, no caso, tipo, tomou a garrafa inteira ou não preferiu tomar uma taça primeiro e depois tomar a garrafa inteira? Não, ele foi direto. Não, aquela a garrafa. Como eu falei, ele foi no aplicativo, aí foi interessante porque ele foi vendo vários vinhos, e aí esse vinho ele não encontrou, o aplicativo não tinha a avaliação dele. E aí a gente teve que falar pra ele como era feito o vinho, e aí é um vinho que tem bastante história, ele é muito bom, realmente ele fala bem inglês? feito. Ele falava inglês? Pessimamente, mas falava. Era difícil. Tenta imaginar um tailandês falando inglês. O sotaque dele era complicado. Usava um tradutor também. A esposa dele falava melhor. E aí, mas eu fui conversando, consegui falar com ele como é que era, o vinho feito e tal. E aí ele se convenceu e levou. Você fala muito da Vino em si, como uma experiência que você quer passar. Qual seria, tipo, o propósito, assim, se você fosse... uma visão, um propósito da Vino, né? O que a gente quer é que a pessoa possa ter uma experiência de provar vinhos diferentes de diversas regiões do mundo, diversos tipos de vinho, sem ter que pagar um monte por aquilo. Normalmente quando você vai num restaurante que tem vinho, os vinhos são vendidos em garrafa. Normalmente eles oferecem no máximo uns 3 rótulos que você pode tomar em taça. Só que se você tomar 2 taças, você já está pagando o valor da garrafa. Porque como eles vão ter que abrir o vinho, para não perder, eles botam o preço maior na taça. A gente trabalha da seguinte forma: qualquer vinho da nossa casa, e nós trabalhamos com aproximadamente ali entre 200 e 300 rótulos lá disponíveis, qualquer vinho pode ser tomado em garrafa ou em taça. E o preço da taça é proporcional ao preço da garrafa. A garrafa tem 750 ml, a taça tem 150, então é 1/5 do tamanho da garrafa. O preço da taça é 1/5 do preço da garrafa. Então se a garrafa custa 100, a pessoa, se for tomar uma taça, ela vai tomar 1/5 da quantidade da garrafa, vai pagar 1/5, vai pagar R$20. Mas aí vai ficar o resto da garrafa lá. Por isso que a gente tem as formas de armazenar. Exatamente. Os vinhos que são mais baratos e rodam mais, a gente não usa aquela máquina. Entendi. A gente usa uma outra forma que é uma bombinha que tira o ar de dentro da garrafa, então fica vácuo. Porque não pode ter contato com o oxigênio, né? Depois que ele tem contato com o oxigênio, ele muda, ele o sabor. Ele oxida.
E aí ele vai Tem até prender as aquele negócio propriedades. de botar o vinho inclinado, né? Para o ar não entrar. É para manter a rolha úmida, aí a rolha úmida incha e não deixa o ar entrar. Bacana. Bom, tipo assim, você falou o propósito e tal. Assim, tipo, pode falar uns valores, assim, de sua empresa, tipo, éticas do dia a dia? A gente tem sempre a preocupação de que o cliente seja bem atendido, tenha uma boa experiência. Isso a gente até fala com a nossa equipe. Boa experiência, eu acho que em algum momento a gente vai falar até da nossa equipe, né, de como a gente se organiza internamente. Mas a gente fala para eles que a experiência do cliente tem a ver com o sorriso que o atendente, o garçom, vai dar para eles enquanto eles estão sentados na mesa. Aliás, antes disso, desde quando eles estão lá fora pensando se vão entrar no restaurante. Tem a ver com como a gente lida com eles nas redes sociais, quais são as informações que a gente passa quando eles entram em contato conosco. Tem a ver com a cortesia, com a simpatia enquanto eles estão lá, com a comida que eles vão comer, que tem que estar saborosa, tem que estar bem apresentada. Quem gosta de vinho gosta de gastronomia. Então, os pratos que a gente serve sempre são bem apresentados. Tem um monte de prato diferente. A gente tem prato de pedra-sabão, que é uma pedra escura. Aí tem prato redondo, fundo, tem prato reto. Ainda não também passa uma sofisticação também Exatamente. do local, Então, né? tudo tem uma montagem legal e as pessoas se impressionam com isso, porque a pessoa chega e diz assim, nossa, olha o prato que eu tô. Aí começam a tirar foto e postar em rede social e tal. Faz a própria propaganda, né? Porque chega Tem a a ser ver, bom, né? Você postar no Instagram, marca, coloca maneiro e tal, a apresentação, o ambiente. Hoje tudo tem que ser instagramável, É. né? E aí... Por causa da tecnologia também, né? Com o desenvolvimento da tecnologia. Uhum. Você Então pode tem. enviar também. Tem essa coisa que vocês falaram da máquina, a gente volta e meia apresenta pra eles na hora ali. Você pediu uma taça, aí a gente vai lá na mesa e mostra. Você conhece Deve esse ser aparelho? interessante, Não, assim. mas ó, funciona da seguinte forma, a gente explica pra eles, faz na frente deles pra eles verem como é que é. E aí cria, né, um interesse. Né? Uma ligação, talvez, com a pessoa, né? E aí os nossos valores sempre são de esse atendimento de excelência desde o primeiro contato até o final. Então, quase que regras na nossa casa. Sempre tem que ter um sorriso, desde que a pessoa entra, para indicar a mesa, quando a pessoa senta, quando eles vão oferecer, eles explicarem, eles saberem o cardápio. Né? Quando a pessoa quer saber como é que esse prato é feito, eles têm que saber. Leva isso, leva aquilo, é feito assim, é feito assado, para a pessoa saber o que vai estar pedindo. Eu e minha esposa fazemos questão de ir em todas as mesas que estão no restaurante, fala com todo mundo. E aí, para ter um feedback, né, de como está sendo a experiência da pessoa, o que pode ser feito para melhorar. Tem gente que gosta de bater papo, e aí a gente chega do lado da mesa, a pessoa começa a conversar. Tem gente que não, tem gente que está lá mais reservado, mas gosta de receber essa atenção. Então tem a ver com o atendimento. É um acolhimento, né? Você também vai estar além de você estar recolhendo o feedback da pessoa, você também está fazendo ela se sentir acolhida, né? E tem uma outra coisa, nós somos uma franquia. A franquia tem padrões. Então, o prato que ela encontrar na minha loja, ela vai encontrar em outra loja. Teoricamente, ele tem que ser igual. Mas o atendimento que eu e minha esposa damos, não vai ser dado por mais ninguém. E esse não tem o seu diferencial. O nosso diferencial. O seu diferencial para as outras pessoas falar, vem na minha, na minha loja também, não vai outra. É o atendimento, né? Isso aí. Então tem a ver com a cortesia do atendimento, né? O bom atendimento tem a ver com a boa comida e tem a ver com o ambiente. Então por isso que a gente fala para todo mundo lá que todo mundo é importante. A gente tem uma pessoa que é responsável por manter o banheiro limpo, por lavar as taças, e aí a gente fala assim, se o banheiro estiver sujo, estiver com um cheiro ruim, quando a pessoa for no banheiro, a comida pode estar maravilhosa, mas vai falar assim, pô, o banheiro tava... comida tão bonita e o banheiro tão... Aí talvez até venha a questionamento, como é que deve ser a cozinha, o atendimento? Isso aí, começa a pensar em tudo. Querendo ou não, um puxa o outro, né? E aí a gente ouve muito elogio do banheiro. As pessoas vêm pra gente e falam, nossa, o banheiro de vocês é espetacular, é maravilhoso. O nosso banheiro a gente tem um neon LED lá dentro. Banheiro lá, né? Tem um quadro, sabe, decoração, tem um monte de coisa. Até ir no banheiro é uma experiência lá. Isso aí. Então, e aí a gente fala, ó, porque muitas vezes falam, né, a gente não tem discriminação, mas a gente tem que saber que a sociedade tem discriminação. É o cara da limpeza. Não é o cara da limpeza. Se o cara da limpeza falhar no dele,
Não vai adiantar o cara da cozinha ter feito a melhor comida, nem o garçom ter feito o melhor atendimento. A pessoa não vai gostar. Um puxa o outro. Né? Assim como não vai adiantar ele no banheiro estar ali maravilhoso e quando ele for comer a comida tá horrível. Sabe? É tudo igual, a gente fala pra eles, é tudo igual, todo mundo tem a ver. Se a taça, vinho, você toma a taça, a nossa taça ela é uma taça de cristal. Cristal lá da Bavária, né, da Alemão e tal. É uma taça porque a gente está servindo vinho, quem gosta de tomar vinho, quando bota uma taça na boca, se não for uma taça boa, a pessoa sente diferença. Não gosta, fica diferente. Então a nossa taça é boa, mas se ela não estiver bem polida, bem lavada, chegar lá e estiver com marca de dedo ou gordura, a pessoa não vai gostar. Então, tudo isso, assim, a gente recebeu uma vez um elogio muito curioso de uma inglesa até. Ela estava conversando e ela falou assim, olha, os seus funcionários são muito dedicados. Eu vi o rapaz que estava polindo a taça, olhando a taça assim contra a luz para ver se ela estava bem polida. Isso é muito legal, porque a gente está vendo que eles estão preocupados em atender bem, até nisso. Então eles estão lá fazendo o trabalho deles, mas o cliente está olhando. Mas você que cobra esse entusiasmo dos funcionários? A gente não é cobrar, a gente motiva e incentiva que eles tenham isso. Né? A gente passa esses valores para eles. Tipo, ele olhar a taça, né? Querendo ou não, também ajuda a levantar o nome, né, da empresa, isso. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E a mesma coisa, a questão que está falando dos valores, né? Eu falei sobre os valores que os meus pais passaram para mim, que são os mesmos, até por isso que a gente está casado, né? Que a minha esposa recebeu dos pais dela, que é o trabalho, que tudo tem que ser bem feito, você tem que fazer o melhor que você puder. A gente procura contratar pessoas e passar para elas esse mesmo valor. Faça o melhor que você puder. Então, se a função dele é limpar banheiro, ele vai limpar o banheiro, tem que vai ser o melhor limpador de banheiro do mundo. Né? Isso não tem nada de errado, porque na verdade o que acontece é quando você faz qualquer coisa que seja da melhor forma possível, você vai se destacar. E você vai começar a fazer coisas melhores, porque qualquer coisa que você meter a mão, você vai fazer bem feito. Então é uma questão de você evoluir, ter capacitação. O cara que começou lavando o banheiro, mas ele lava o banheiro tão bem que quem tem um bom olhar, vai olhar, peraí, se esse cara faz bem lavar banheiro, se ele se preocupa de lavar um banheiro, se eu botar ele para fazer um atendimento ao cliente, ele vai querer atender bem. Se ele se destacar no atendimento ao cliente, se eu botar ele para fazer um gerenciamento da loja, da área, ele vai fazer bem. Porque a pessoa é uma pessoa que faz as coisas bem, não importa o que seja, é a pessoa que faz as coisas bem, é uma questão de você dar capacitação. Então, esse é o tipo de valor que a gente bota para os nossos funcionários lá, que a gente quer que seja passado no trabalho deles para os clientes que vão na nossa loja. Tendo essa visão da Vino e tal, você percebe que ela vai ter um futuro, assim, você visa ela almejando o futuro? Sim. Qual seria? Onde você vê ela, né, no futuro? Onde você imagina que ela vai estar no futuro? 5 anos pra frente, assim. A gente quer que, vamos falar bem específico, como você está escrevendo, né? A gente quer que o morador de Copacabana pense na Vino quando tiver intenção, estiver querendo tomar vinho. Nossa, estou com vontade de tomar um vinho hoje, comer uma comida gostosa. Vinho na mente, direto. Isso aí, exatamente. Então isso é só uma referência, né? Para as pessoas já que estão ali, que pensar assim, se eu quero tomar um vinho num lugar bom, quero comer uma comida boa, eu sei que eu vou encontrar isso no vinho. É bom, né? Até uma associação da marca com um produto, tipo, pensa vinho, vamos pra lá, experiência. Lá. E eu quero que, como eu tenho um público também que é um pouquinho diferente, que é o turista, eu quero que o turista, quando ele voltar à cidade, que ele lembre que ele esteve lá e queira ir de novo. Isso já está acontecendo. A gente já tem gente que já voltou, que é de fora do Rio, já voltou e foi lá de novo. E a pessoa chega toda feliz assim, você lembra de mim que eu te vi que eu te lembro? Você é de tal lugar, você tomou isso, comeu aquilo. Nossa, eu lembro que a gente bateu papo, a gente conversou. Tem isso. O bom que passa uma imagem também do Brasil lá fora. Vou falar agora, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados pra gente é um dia muito forte, né? Que o pessoal gosta, é um tipo de gestão que o pessoal vai, então a gente estava lotado. E aí chegou um casal que é de Campo Grande, Mato Grosso, e já tinham vindo uma vez, e aí eles chegaram, a loja lotada, e eles falaram assim, nossa, você lembra? Eles falaram, lembro, cara, vocês são de Campo Grande, falam isso. Então a gente passou o fim de semana agora em Angra, aí a gente veio pra cá hoje, que a gente só vai viajar de volta amanhã.
mas a gente está procurando lugar para ir, mas a gente nem se tocou, que os namorados, não planejou nada, pô, você não consegue lugar para a gente? Falou, olha só, agora não, mas talvez daqui a 1 hora, pelo que a gente tem de reserva, já deve começar a sair mesa. Aí, tá bom, eu dou uma ligada para cá. Aí passou uma horinha ali e tal, aí a gente tinha uma mesa e falou, ó, desvalou a mesa, deixa guardado para eles que eles vão ligar. Aí não deu outro, eles ligaram, pum, foram para lá, ficaram até o final da noite, saíram de lá mais de 1 da manhã. Sabe? Eles ficaram lá todos felizes, poxa, obrigado, vocês salvaram nossos dos namorados, não sei o que e tal, então é legal. E eles falaram, próxima vez que eles estiver no Rio, vamos combinar que aí vocês vão pra gente lá pra Angra, que a gente tem uma lancha lá em Angra, a gente dá um passeio, tá bom, né? Dá um passeio de lancha, ótimo. Falando um pouco da Vino, não tipo, o seu restaurante, tipo, da franquia, né? Como que eles avaliam potenciais oportunidades de expansão? Eles têm uma análise. Crescimento de novos franqueados, né? Como você por ter esse restaurante, você passou por esse processo, acredito eu. Isso. Então, como que eles enxergam isso? Eles fazem uma análise das regiões para saber se tem um potencial, se dá para colocar uma loja. Eles avaliam, como eu já comentei, já avaliam diversas coisas do setor. E além disso, além de fazer a avaliação de locais, eles fazem a avaliação do candidato a franqueado. A gente viu gente sendo reprovada para ser franqueado. Tinha, por exemplo, um local bom, mas o franqueado... A pessoa se propôs para um certo lugar e se apresentou, porque a gente teve que mandar. A gente fez como se fosse um mini currículo, né? Se apresentou. Eles entrevistaram, né? Querendo falar o nome deles que não ajuda também. Eles não podem ser abertos a qualquer tipo de pessoa. Né? Sim, e também tem uma outra questão, né? Eles não podem correr o risco de uma loja ou começar uma obra ou até iniciar e a pessoa não ter condições de manter ou condições financeiras ou até conhecimento, né? De saber levar aquilo e ela fechar em pouco tempo. É muito ruim para o público, né? Para o cliente, é muito ruim para a imagem. Viu que abriu uma Vino, mês depois ela fecha. A pessoa joga assim, tá falindo. Tu não sabe o que vai esperar na próxima que você for. E aí é É o nome do jogo. É um risco para a imagem da empresa muito grande. Então eles avaliam isso também. E a gente viu, porque funciona da seguinte forma. O nosso nome foi mandado para lá, com todas as informações, né, de como nós éramos, qual era o nosso histórico de vida, de trabalho. E isso vai para a reunião de diretoria deles, quando eles vão aprovar os franqueados. E a gente recebe uma ata da reunião com a lista de quais foram os franqueados aprovados e quais foram os franqueados reprovados. Então, na nossa reunião teve franqueado reprovado. Por que você acha que você foi escolhido? Assim, te aprovaram. Uma característica sua que te aprovaram. Eu acho que tem a ver muito com isso que a gente estava comentando um pouco mais cedo. Esse histórico que a gente, né, acho que eu nem cheguei a falar. Os meus pais tiveram uma pizzaria durante uma empresa, né, uma pizzaria durante 28 anos. Os pais da Brenda tiveram um bar, mercearia durante muitos anos também, não lembro quantos, mas durante muito tempo. Então tem um histórico. Ramo, né, tem um histórico. Já tem uma experiência. E tem a formação. Eu falei da minha formação, mas eu posso falar da minha esposa. Minha esposa é secretária executiva. Ela é secretária de diretoria da empresa dela. Ela tem já 10 executivos de alto nível. E ela tem MBA em gestão empresarial. Então, a gente tem uma bagagem grande curricular. Né? A gente chega ali e fala assim, olha, um que tem a formação disso, a outra tem a formação disso e daquilo outro. Eles têm um histórico familiar. Então, eles pegam e falam assim, eu trabalho há 20 anos na minha empresa, ela trabalha 10 na dela. Então, tem um comprometimento com a empresa. São pessoas que têm uma formação, um comprometimento. Uma formação completa com a sua também. Então... Acaba dando um match, né? Deu match de novo. Exatamente. Então, é a questão da reputação, né? A gente vai formando isso, né? E formando isso desde a época de faculdade. Isso, se vocês não tiveram ainda esse insight, tenham agora. Todos os seus colegas avaliam vocês pelo que vocês fazem hoje aqui. E vão avaliar vocês como pessoas, depois que se formarem e estiverem no mercado, quando vocês estiverem em contato, porque vocês vão ter contato com todo mundo, depois vão se cruzar, vão continuar avaliando dessa forma. E
Então, por exemplo, se você vai estar trabalhando numa empresa e você é o Jorge, né? O Jorge e o Marcos. Se o Marcos está trabalhando numa empresa, o Jorge está na outra, e de repente, em algum momento, vocês assim, tem algum trabalho que vocês vão se cruzar, vocês vão lembrar assim, pô, o Marcos era assim na faculdade. E aí você já vai fazer, não adianta, você vai fazer já uma avaliação. Você vai ter a imagem, né? Ele é bom de trabalhar ou ele é ruim de trabalhar, porque na época da faculdade eu vi ele sendo assim assado. Isso na vida inteira vai ser, né? As pessoas avaliam e a gente acaba vendo isso, né? Os meus amigos, os amigos da minha esposa, da Glenda, avaliam a gente de acordo com isso. Já teve um amigo meu que foi no meu restaurante e ele, assim que ele sentou, ele falou assim, olhou e falou assim, pô, bem legal, cara, olha, eu não esperava pouco, porque eu sabia que era você, vindo de você eu sabia que era uma coisa legal, mas pô, é mais legal do que eu imaginava ainda. Né? Então você vê assim, você já ainda mais a expectativa alta que já tinha. O pior é que você cria uma expectativa alta, né? Quando você é bom no que você faz, quando você passa uma imagem boa, você cria uma expectativa alta. E acho que isso porque também por um lado é bom, por outro lado você pode estar se metendo numa armadilha. Então você vai ter que se manter sempre fazendo bem feito, não tem jeito. E isso acaba talvez sendo, além de ser uma motivação, mais de ser tipo, ser reconhecido como bom, se querer fazer melhor ainda, acaba sendo um diferencial também no mercado, né? Você está sempre buscando melhorar, buscando novos produtos, uma experiência diferente, novos tipos de pratos, talvez. Ainda mais, como eu comentei, quando você está numa coisa que é padrão, que é uma franquia. Tem que ter um diferencial, né? Normalmente já é assim, né? Se você abre qualquer negócio, você tem que procurar algum tipo de diferencial. Quando você está numa coisa que é uma área que é padrão, um negócio que é padrão, aí é mais difícil você encontrar, mas você tem que fazer isso. Você tinha comentado da Vino ter que manter esse padrão de qualidade sobre as franquias e nenhuma poder falir ou tipo, manchar o nome. Se alguma delas estiver indo mal de alguma forma, qual auxílio eles prestam a você, a Vino? Tipo, prestam aos franqueados? A franqueadora, ela tem muita preocupação disso. A franqueadora tem acesso a todo o nosso DRE que eu comentei, né? Eles têm, porque a gente tem um sistema em que todas as vendas são registradas, todas as compras que a gente faz, então tudo sai dali. Então eles têm acesso a tudo. E eles têm uma equipe própria deles de finanças, de marketing, de atendimento. Então eles ficam acompanhando e falando conosco. Você está tendo um resultado bom, você está precisando de ajuda em alguma coisa? Isso daqui, isso aqui você pode fazer dessa forma. O marketing, por exemplo, todo mês a gente tem pelo menos uma ação da rede para ser feita, para poder gerar engajamento, para poder gerar movimento. Então, eles auxiliam tanto na parte operacional, como eles auxiliam nessa parte que a gente chama de mais administrativa, né, de background, que é como é que você vai administrar o seu negócio, como é que você vai fazer o seu planejamento financeiro, fluxo de caixa, compras, estoque, tudo isso eles ajudam também. Então é interessante ter uma franqueadora que por trás, porque ela auxilia nisso. A gente tem uma fonte de informação interessante, porque é muito difícil você conseguir informação real de negócios. As pessoas normalmente não revelam os seus números, porque uma estratégia, uma informação estratégica. Então fica confidencial. Como a gente tem uma franqueadora por trás, ela abre pra gente. A nossa loja funciona assim, nos meses bons é assim, nos meses ruins é assim. Você está indo no caminho bom, faça isso, porque em tal lugar isso daqui funcionou, em tal lugar aquilo ali ficou legal, em tal lugar isso não funcionou. Acaba que eles passam feedback das outras franquias, né? Exatamente. Tem tanto das lojas próprias deles, como das outras franquias, mesmo que não seja diretamente citando, mas eles têm experiência, então eles podem passar pra gente. Você até comentou que eles são bem flexíveis em relação... E no nosso caso, a gente está até com uma coisa legal aqui no Rio, que aqui no Rio hoje são 5 lojas que tem da Vino. E a gente tem tido um relacionamento muito legal entre nós. É bom também, né, essa conversa, né? É muito bom. E é interessante porque a gente tinha, hoje menos, mas a gente tinha unidades já em funcionamento de muito tempo, unidades recém-inauguradas, unidades em obra e unidades em projeto ainda. Então, todo mundo trocando informação. Então, assim, quem já está em funcionamento estava lá já falando, olha, isso, aquilo que funciona assado. Aí o pessoal está ainda
em planejamento, pensando onde vai colocar, já estava falando assim, nossa, mas é assim que funciona? Então o que eu tenho que prestar atenção no ponto que eu vou escolher para colocar? Aí quem está em obra fala assim, pô, então peraí, deixa eu mudar isso aqui no meu projeto para poder facilitar o funcionamento. E aí a gente troca informação, a gente se facilita, tipo, vamos fazer compra em conjunto para a gente conseguir pagar menos em frete ou ter uma barganha maior de preço. Isso é muito legal. Porque a gente não se vê como concorrente. Foi o que eu falei. É um parceiro. Ninguém sai de outro uma bairro para diferença, esse não vai sair. É porque, tipo, vamos supor, a gente tá, tipo, fala, tipo, o seu tem Copacabana, outro tem outro lugar. No Rio de Janeiro tem uma unidade na Barra, uma unidade em, vou falar até na ordem que foi inaugurado, Barra, Botafogo, a gente Copacabana, Flamengo e Ipanema. Uhum. E agora há pouco tempo abriu em Búzios. Todos nós fazemos parte desse grupo que a gente conversa. E ainda tem mais uma que está para abrir, mas ainda não está certo, mas a pessoa já comprou o direito dela de franquia, ela só está escolhendo o ponto. E já está no nosso grupo trocando informação com a gente. Então é muito bom isso, a gente se reúne, a gente fala sobre negócios, a gente troca informação, a gente se ajuda. Acabou o meu estoque de produto tal, alguém tem aí, eu tenho, pega aqui, aí a gente pega, depois repõe. Porque é aquilo, tipo, acaba sendo muito bom, além de ser muito bom pro nome da franquia, acaba sendo muito bom pra vocês, porque, por exemplo, a gente saiu, foi tipo Copacabana, tivemos uma experiência maneira, a gente vai passar férias em Búzios. Isso. Você falou, aí você vê lá o nome da vila, você fala, pô, conheço já. Conheço, é um lugar que eu sei que eu vou tomar um bom vinho. Você bem recebido. Acaba que é bom essa e a troca, gente fala né? isso. A gente fala, olha, tem em Búzios. Costuma viajar para Búzios. A pessoa fala, costuma viajar para Búzios. Pô, procura, tem uma lá em Búzios. Procura o Felipe e a Michele, que são os donos lá. Tal. Tem gente... quer ver um caso muito curioso? Tem uma cliente nossa que ela mora lá perto da gente. Uma das filhas mora em Indaiatuba, que é uma cidade de São Paulo que tem uma vila. A outra filha mora perto da unidade de Botafogo, e aí tem uma outra que mora no bairro do Rio que não tem, só falta a gente abrir uma aí para poder toda a família ter uma perto. E aí eles falam que eles vão em um, vão no outro. Tem um cliente nosso que mora em frente, o prédio em frente ao nosso, toda hora tá lá. E toda hora eles vão com a filha e com o genro, e a netinha deles. E aí agora eles moram no Flamengo, pertinho dessa outra que abriu agora. Então eles frequentam o Flamengo. Aliás, no dia da inauguração do Flamengo nós estávamos lá. E aí eles entram. Aí eu até brinquei, estão perdendo cliente, estão perdendo pro Flamengo e tal, né? Mas nada, daqui a pouco eles estão lá na nossa de novo. Né? É bacana essa troca, né? E não tem realmente. A pessoa, aquela coisa, por exemplo, ela mora no Flamengo. Se ela quer fazer alguma coisa perto de casa, ela vai no Flamengo. Claro, não vai sair. Não tem muito o que você fazer em relação a isso, né? Mas quando ela se encontra com o pai, aí ela vai pra lá pra nossa, porque o pai mora em frente, então ela vai pra lá e fica nessa troca. Não tem. O importante é a pessoa um padrão querer. de qualidade, né? Sabe que você vai encontrar um padrão de qualidade. Exatamente, isso aí. Mas a Vino, ela ensina, tipo, a lidar com dificuldades no ambiente de negócio? Sim. Tipo, ela ensina, tipo, a gente tá com dificuldade aqui em carregamento, ou tipo, seus lucros não estão indo tão bem por algum motivo. Eles te ensinam como lidar com a situação? Sim, eles ajudam a avaliar a nossa DRE, para saber se nós estamos com custo fixo alto demais, o que a gente está gastando mais do que a média das outras. Porque eles têm esses números todos, então eles vão avaliar. Monitorando ali. Isso, eles vão ajudando a gente nisso tudo. Muito bacana. E, tipo, a Vino, ela oferece um suporte, né? Tipo, você falou que ela oferece suporte e tal, mas, tipo, um treinamento para os franqueados. Ela oferece também? Sim. Para você ter uma ideia, o nosso chefe de cozinha, ele teve que ir para uma unidade da franqueadora para poder, ele passou uma semana fazendo treinamento na cozinha da franqueadora para aprender a preparar todos os pratos do nosso cardápio, para poder manter o padrão. Então, esse, por exemplo, é um treinamento. A gente, como franqueado, também teve treinamento com eles para aprender tanto a usar o sistema, como para aprender como funciona, como é que é a operação do dia a dia. Né? Eles valorizam muito que o franqueado esteja na loja,
não seja um tipo de loja que a pessoa larga na mão dos funcionários. Não, eles querem valorizam que a muito pessoa... o dono, né? dono, O gestor. exatamente. Tá E aí por ali. isso que eles dão esse treinamento. Né? Então tem várias coisas que sim, eles dão bastante suporte e treinamento mesmo pra gente. E na sua visão de sucesso? Só uma outra coisa que agora eu lembrei que também é importante sobre isso. Quando a gente inaugura, vem uma equipe, então vem um cara que é da cozinha e ele chega uns 2 ou 3 dias antes da inauguração e aí ele vai para a cozinha com a nossa equipe, ele faz toda a pré-produção de cozinha e fica nos 2 primeiros dias de funcionamento da loja. E vem uma pessoa para auxiliar a gente no salão da mesma forma, para ajudar a organizar a loja e a explicar como a loja funciona nos primeiros dias. Então, nos primeiros dias a gente funciona com ele junto da gente. Pra dar daquela... Né? Tipo, ó, Dar um isso suporte daqui até faz mesmo, isso, né? né? Tem esse suporte, né? Isso. Porque o início eu acho que é sempre muito difícil, né, de uma empresa. E para falar sobre as várias lojas que a gente tem no Rio. Como a gente já tinha lojas abertas e outra para abrir, a gente começou a fazer entre nós, aí foi uma coisa entre nós, de os funcionários de uma trabalharem alguns dias nas outras para saber como funciona. Então, os nossos funcionários, por exemplo, trabalharam na de Botafogo já tinha aberto. Né? Então, quando eles começaram a trabalhar para a gente, eles já tinham experiência de trabalhar numa Vino. E nós recebemos gente, tanto de Ipanema como do Flamengo, na nossa loja, para trabalhar tanto no salão como na cozinha. Essa troca de Fez uma experiência, um treinamento junto com a gente. Então, isso também ajuda. As pessoas não vão começar no primeiro dia de funcionamento cruas, elas já vão ter trabalhado um pouquinho antes numa outra. Em relação a sucesso, acho que cada um tem uma forma de pensar sobre o sucesso, do que seria alcançar um sucesso. Para você, qual seria o passo a passo para um franqueado alcançar o sucesso com a vida? Dedicação, primeiro de tudo. Empreender. As pessoas falam muito assim, empreender no Brasil é muito difícil. Eu só empreendi no Brasil, estou empreendendo no Brasil, nunca tive experiência em outros lugares. Mas empreender é um desafio muito grande. Porque quando, talvez, acho que nenhum de vocês ainda começou a trabalhar, né? Já tiveram alguma experiência de trabalho? Já. Então, provavelmente o trabalho que você teve, o de quem está assistindo, se já teve alguma experiência, você vai para o seu trabalho, você cumpre a sua função, a sua rotina, volta para casa. E faz isso todo dia e no final do mês você vai ter o seu salário. Quando você é um empreendedor, não basta isso. Porque você tem que fazer a mais, né? Quem é o funcionário, teoricamente, o salário dele vai ser recebido, por exemplo, vou botar lá, os meus funcionários vão, se tiver cliente ou não, o salário deles tem que ser recebido no final do mês. Mas para mim não é assim. Se não entrar cliente na minha loja, eu não vou ter de onde tirar. Primeiro que eu não vou ter lucro, então não vou receber nada, e eu vou ter que tirar de algum lugar para poder dar, para poder pagar os funcionários e todas as contas que a empresa tem. Então a gente tem que se preocupar com muito mais do que o operacional. A gente tem que se preocupar com o marketing, a gente tem que se preocupar com margem de lucros de cada produto, com fazer compras boas, né, bem feitas, com administração do estoque. A gente não pode ter nem mais, nem muito, nem pouco. A gente tem que se preocupar com a imagem, a gente tem que se preocupar com promoções, com produtos novos. A gente tem que se preocupar com um monte de coisa que está por trás para fazer com que as pessoas sejam atraídas para ir para lá e o negócio rode. É diferente quando você tem um emprego que você não se preocupa com isso. Você vai lá, trabalha, faz a sua função e volta, você só recebe. Então, a gente ouve muita gente, provavelmente vocês já ouviram, não, eu quero abrir o meu negócio para eu não ter patrão. Não aguento mais ter patrão. Eu quero abrir o meu negócio para eu parar de trabalhar que nem um camelo. Você vai trabalhar mais. E a maioria das pessoas não tem essa noção, né, também. Aí acaba se tornando um choque, talvez, porque tanto que a gente vê muitas empresas hoje em dia, a gente abre e pouco tempo depois já fecha, talvez. Porque não tem essa... Aliás, tem um dado que vocês talvez já tenham tido contato que, se eu não me engano, é a maioria, não vou falar números porque eu não sei exatamente, mas a maioria das empresas fecha no primeiro ano de funcionamento. Já a gente falou sobre fecha isso. Depois de 5 anos também fecha Exatamente. Então, poucas mantêm constantemente aberta, né, depois do longo período. Porque é um trabalho contínuo, você não pode parar, não adianta você falar assim, vou botar um exemplo do meu.
De repente eu vou chegar num certo momento em que o meu restaurante está lotando todos os dias. Pô, beleza. Eu vou parar agora de fazer o que eu estou fazendo? Não, porque se eu parar ele vai deixar de lotar. E aí é outro desafio, eu vou ter que fazer outras coisas para manter as pessoas interessadas naquilo. Né? Tem que ter novidade, tem que ter contato com o cliente, tem que estar atento às tendências, porque às vezes as coisas mudam. Né? O pessoal que está interessado em alguma coisa mudou para outra. Tem um monte de casos de negócios aí de que tem um boom e depois cai, porque deixa de ser novidade, enfim. E aí o risco é todo seu. Nosso professor até deu um exemplo de uma empresa, né, acho que foi até de câmera fotográfica que... A Kodak. A Kodak que em 1990 e pouco até tipo 2000 e pouco 1800. só cresceu e aí tipo, em um ano despencou e foi à falência. Foi a fotografia digital. A Kodak, o erro da Kodak, e aí isso é o caso, né, de estudo, a Kodak não acreditou que a fotografia digital ia pegar. Eles não foram pro lado de fotografia digital, eles se mantiveram achando que aquele negócio deles ali ia se manter. Mas o professor comentou que o maior problema do Kodak foi câmera digital, de celular, porque a câmera em si, digital, não era um grande problema, e sim você poder tirar uma foto pelo próprio celular. Acho que você não pode se sentir confortável no lugar onde você está. Você tem que estar sempre querendo melhorar, você está querendo mais. Se você se sentir confortável, em algum momento alguém não vai estar se sentindo confortável. E às vezes é muito difícil para quem está dentro conseguir ver essa tendência do mercado. Às vezes você está muito ali dentro que você meio que fica isolado, você fica cego. E quem está fora consegue ver. Às vezes quem está fora consegue olhar aquilo ali e aproveita a oportunidade. Você explicou sobre os benefícios que tem a Vino em relação a outras franquias, mas mesmo assim, por que você escolheu abrir uma franquia ao invés de uma empresa própria, assim, seu logo com as suas coisas? Talvez vocês ouçam falar, acho que eu até comentei, falar mal de franquias. Por ouvir muito isso, a gente estudou isso também. Né? Por que a gente vai pegar essa franquia e não a gente vai abrir uma empresa, né, nossa, independente? Quais são as vantagens que a gente tem por ser franquia? A óbvia que todo mundo fala é o know-how. Né? A franquia vem com um modelo e que ajuda muito na operação e tem tudo isso que eu comentei, de treinamento, né, do apoio, deles darem números que normalmente a gente não conseguiria e tal. Isso ajuda muito, né, para te dar um pouco mais de segurança. Mas falando especificamente sobre o nosso negócio, eu digo duas principalmente. Falando de cozinha, né, falando de comida, muita é padronizado, né? O cardápio, na verdade, a franqueadora tem um cardápio enorme e junto com a gente eles escolhem uma quantidade para a gente colocar no nosso cardápio. E quando a gente quer mudar o cardápio para ter uma novidade, a gente vai lá e fala com eles, a gente está inclusive nessa fase agora, vamos colocar algumas coisas novas e tirar algumas coisas, né? Vamos fazer colocar novidade. Aí muita coisa já foi pensada por eles para que facilitasse a nossa operação no dia a dia. Então muita coisa a gente recebe pronta, quase pronta, para fazer um preparo mais fácil ali na hora. Então isso facilita muito pra gente, né? Que tem que ter uma cozinha e que tem que produzir tudo que a gente vai vender. Os pratos são os mesmos em cada filial, né? O que eu falei, tem um cardápio enorme, cada franquia selecionou. Então, por exemplo, o Botafogo tem pratos que eu não tenho e vice-versa. Né? Tem uma coisa assim. A gente até brinca, quando a gente vai na loja do outro, a gente come o que a gente não tem no nosso cardápio, para poder experimentar. E aí a gente pode mudar. Então, em cozinha, isso facilita muito. Porque tem fornecedores que são exclusivos da Vino. Então tem coisas que eu tenho lá que ninguém mais vai conseguir, porque é feito para a rede Vino. E facilita a gente na hora de fazer, né, da cozinha. E a outra vantagem... Parece que eu falo, acaba sendo uma vantagem mesmo por ser franqueado, né? E uma outra vantagem muito grande é a seguinte: a nossa franqueadora é uma importadora de vinhos. O grupo que tem que é a nossa franqueadora tem uma importadora de vinhos. O que eles fizeram, na verdade, foi criar um mercado para eles. Então, os vinhos que eles importam só são vendidos para as lojas da Vino. Então tem vinhos, são rótulos que no Brasil você só vai encontrar na Vino. Não vai ter né? lugar. Tem uma exclusividade também. Exatamente.
Você não vai encontrar tipo mercados assim, né? E ainda tem uma outra coisa. Como é que funciona o mercado de vinho, né, normalmente? Você tem a vinícola, então vamos falar de uma vinícola que seja na Europa. Você tem a vinícola, você tem uma importadora, você tem uma distribuidora que vai vender para um restaurante ou para uma loja. Então você tem, o preço vai chegar aqui no quarto passo. A gente pula um. A gente tem a vinícola, tem a importadora que vende para a gente. Eu tenho o preço, não tem distribuidora. Eu tenho o preço do distribuidor. Então, o cliente chega na minha loja e pede um vinho, vamos dizer, normalmente as pessoas têm uma faixa de preço que gostam de comprar um vinho. Então, a pessoa que está acostumada a ir no restaurante e pedir um vinho de R$150, vamos dizer, se ele chegar na minha loja e pedir de 150, ele vai tomar um vinho de qualidade muito maior do que ele está acostumado em outro restaurante, porque Então, em outro restaurante, né? um vinho dessa qualidade estaria custando, sei lá, 300, 250, 300 reais. Então, ele se surpreende. Ele chega lá e gasta o mesmo valor no vinho que ele está acostumado, só que ele pega uma coisa melhor. E aí, isso é bom para mim e para ele. Então, o que ele faz? Eu vou ali e eu tenho um vinho muito bom por uma qualidade, por um preço muito bom, que eu não consigo em outros lugares. Além da questão de poder provar vários. A pessoa, se quiser lá, ela vai pegar e falar assim, eu vou pedir uma entradinha, vou pedir um vinho aqui, uma taça só desse vinho. Agora eu vou pedir para esse principal, eu vou pedir outra taça de outro vinho. Agora eu vou para a sobremesa, vou pedir outra taça de outro vinho. Então a pessoa, de repente, numa refeição, provou 3, 4 vinhos de lugares diferentes do mundo, que ela não poderia fazer em outro lugar. Ou até, a pessoa chega lá, esse vinho aqui deve ser muito bom, mas ele custa R$300. Eu não vou pagar R$300 no vinho. Eu fico com aquele vinho de 80. De repente a pessoa está mais disposta naquele dia e falou assim, sabe uma coisa? Vou pedir uma taça desse vinho. De 300, vai custar R$60. Mas eu vou tomar ele devagarinho, mas eu vou ter a oportunidade de provar. Que eu não poderia. Eu não vou gastar 300 numa garrafa, mas eu aceito pagar 60 numa taça. Aquela experiência, mas não ter está indo prejuízo também. Exatamente. Então a pessoa diz, vou beber um pouco menos hoje, mas vou beber melhor. E aí tem essa possibilidade que em outros lugares você não vai ter. E acaba também, isso ajuda também a fidelizar o cliente, né? Também fazer com que ele volte, também tá pelo preço e tal. Então, assim, teve essa avaliação, né, Lucas, de o porquê de botar essa franquia e quais eram as vantagens de ter eles como franqueadores. Né? Pra gente, se eu abrisse um wine bar por mim, eu ia ter que procurar as distribuidoras de vinho e eu não ia conseguir essa vantagem de preço e nem essa facilidade de cozinha que eu tenho hoje. Você falou do passo a passo, né, para o seu produto chegar até a loja, né? Você falou da vinícola, do produtor, né, do exportador, né, que traz para você, do importador, no caso. Aí eu queria saber também agora um pouco mais como funciona a divisão de tarefas lá na Vino, os departamentos, né? Um pouco sobre a departamentalização da Vino. Vou misturar a anterior com essa. Mais uma vantagem da franqueadora. Eles montam a operação de uma forma que a gente tem que ter uma equipe bem enxuta. Porque pessoal é um dos maiores gastos, né? Uma das despesas que a gente tem é pessoal. Então, a gente tem uma equipe bem enxutinha. A gente tem 2 pessoas na cozinha, 2 pessoas no salão, tá entendendo? E a gente tem um que a gente está chamando de coringa. Porque ele faz, quando precisa ajudar na cozinha, ele ajuda, quando precisa ajudar no salão, ele ajuda. Então, tem aquele jogo de cintura maneiro para manter. O que ele não pode fazer é tocar em alimento, que aí é questão de vigilância sanitária, só quem pode tocar em alimento é o pessoal da cozinha. Mas ele lava a louça, então o pessoal da cozinha não precisa lavar a louça, fica focado só em fazer a comida. Então ele lava a louça, ele lava a taça, ele limpa o banheiro e ele atende o pessoal quando precisa. Né? Dependendo de onde a gente está precisando, ele vai atuar. Então a gente tem uma equipe de 5 pessoas. Você e sua esposa. E nós, e minha Além de esposa, vocês dois que estão na gerência, né? Gerenciando todo o processo, exatamente, fiscalizando. Fazendo toda a parte de, por exemplo, compra, contato com fornecedor, isso tudo é com a gente. Então cai naquela coisa assim, a gente não trabalha só quando está lá, a gente trabalha também fora.
né? A loja hoje abre durante a semana, abre às 6 da tarde, né? Fica à noite, durante o fim de semana abre para almoço e jantar. Mas a gente tem que trabalhar durante o dia inteiro, porque a gente está em contato com o fornecedor, a gente está verificando se alguma coisa precisa de manutenção, e aí tem que ir lá para providenciar, tem que estar em contato, enfim, tem essas coisas todas. Mas a nossa equipe em si é muito enxuta assim, né? 2 na cozinha, 2 no salão, um ali que é o Coringa e a gente. Sim. Davi, hoje com a tecnologia tão avançada, você tem aplicativos que entregam comida para você, um deles é o iFood, né, que chama motorista entrega. Como isso afeta isso, delivery? Como isso afeta a vida, positivamente ou negativamente? Primeiro eu vou contar uma historinha sobre o iFood. Lembra que eu falei que meus pais tiveram uma pizzaria, essa pizzaria fechou em 2017. Foi. 16. Lá em 2012 nós tínhamos iFood lá. Só que na época não tinha, aí o smartphone estava começando. Não tinha essa força, né? Não, o iFood era o seguinte, a pessoa entrava na internet com o computador, entrava no site do iFood, fazia o pedido, e aí a gente tinha uma máquina, tá grande, como se fossem essas maquininhas de cartão hoje, só que maior, e aí a gente recebia, de repente saía um papelzinho ali que era um pedido que foi feito pelo site, e aí aparecia ali pra gente, com os dados e tudo, e a gente fazia. E aí a gente pegou, né, no início ali para testar, mas a gente devolveu a máquina, a gente saiu do iFood, porque era justamente, eu vou dizer números, a gente tinha uma média de 2 pedidos por semana. Tá? Era uma pizzaria de entrega em domicílio, que meus pais tinham. A gente tinha 2 pedidos por semana que no iFood. Não faz sentido baixo, a gente né? manter isso aqui. Porque o que acontece? Ninguém vai estar em casa. Como é que você pedia pizza na época? Você pegava o telefone e ligava para a pizzaria, eu quero uma pizza de tal, meu endereço é tal. Tá bom? Ninguém vai, em vez de pegar o telefone e ligar e pedir, vai sentar no computador, ligar o computador, porque ninguém ficava com o computador ligado. Tinha que ligar o computador demorava para ligar, entrar no site, ver o negócio e não era hábito, não tinha hábito. Até hoje, minha mãe liga pra pizzaria, ela não gosta do hábito. É hábito isso aí? Ela odeia iFood, odeia essas coisas. Talvez até por segurança, de você poder falar. Conversar com a pessoa. Ela não sente que o pedido vai chegar. Acho que você pedir ali e o cara vai ignorar. Ou pode vir errado. Isso aí. Também tem toda essa segurança, né? Ela gosta de conversar com o ser humano. Mas hoje você tem iFood, Rappi, várias outras ferramentas que a gente coloca em contato direto. E pra gente é interessante porque a gente, como eu falei, o nosso público é dali de perto. Então a entrega a gente vai fazer dali para perto também. E em termos de comida, as pessoas estão acostumadas, né? Óbvio que a gente perde um pouco. Eu falei que a gente tem uma preocupação muito grande com a apresentação do prato. Sim. No delivery a gente não consegue manter uma apresentação. Não tem como também. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem qual é o espaguete à carbonara? Sim. O nosso espaguete à carbonara, se vocês procurarem lá, vocês vão até encontrar. Ele é montado como se fosse uma pirâmide. Ele tem enrolado, então ele fica alto, desse tamanho assim. E ele é servido com uma gema de ovo crua por cima. Isso aí, na moto já era, né? Esquece. Quebra-mola, buraco. Quando a gente vai servir, já tem que tomar cuidado, só de sair da cozinha para chegar na mesa do cliente, já tem que ser devagar, porque senão a gema, né? A gente já tem que tomar cuidado, imagina, na entrega não tem como fazer isso. Não tem como. Mesmo que eu monte sem o ovo por cima, mas se eu montei na moto, ele vai chegar lá todo, sim. Então vai perder a apresentação. Mas ok, aí é a questão, né, de... Mas acaba que na questão do delivery você vai ganhar mais no sabor e no vinho também, né? Que o vinho não tem esse problema que tem a comida, né? Não. Você vai entregar a moto não atrapalharia, tipo, a composição? Não atrapalha nada. E aí é interessante porque hoje em dia loja de vinho tá caindo, né? Tá deixando de existir, porque da mesma forma, todo mundo compra vinho pela internet. Muita praticidade, né, também. Porque o vinho não tem jeito, não é? Por exemplo, roupa. Hoje em dia se vende bastante roupa pela internet, mas eles deram um jeito de que se não ficar boa, a pessoa pode devolver. O vinho abriu já. Né? Exatamente. Não tem jeito. Já a pessoa abriu, não pode devolver. E aí a pessoa não tem como provar o vinho. Ela tem que comprovar se ela já conheceu o rótulo. For na loja, conhecer, aí ela pode pedir o rótulo.
E aí é interessante, porque aí vinho hoje se vende pela internet, porque as pessoas ou elas vão pelo tipo de vinho, pela região, que já sabe que espera um pouco, ou pelo rótulo, porque ela conhece o rótulo. Então é interessante, a pessoa foi talvez na minha loja, comprou um vinho, tomou um vinho, gostou daquele, e aí o que eu falei, não vai encontrar em outro lugar. Então se a pessoa gostou daquele rótulo que é exclusivo nosso, ela vai ter que pedir pra gente, a gente vai fazer um delivery pra ela. E você vê daqui a alguns anos, tipo, vocês mudando esse tipo de delivery, tipo, fazendo essa entrega de uma forma mais diferenciada, mais rápida, talvez? Olha, eu vou dizer que exatamente por causa dessa história aí que eu falei do iFood, que, né, vamos botar aí 10 anos atrás, a gente devolveu a máquina do iFood porque não valia a pena. Hoje o iFood é referência no mercado de entrega. Basicamente você precisa dele. O que será que foi inventado aqui pra frente? Sim. Nem imagino, né? Às vezes a gente pensa assim, não tem mais o que inventar. Tem. Imagina o que podem fazer daí pra frente com tecnologia, sei lá. O que a gente viu também, o professor passou pra gente também, durante a aula, um exemplo que a Amazon também implementou, né? Um sistema de entrega por drone. Eles botam numa caixa, né? Levanta com o drone e vai até a sua casa. E é tipo, não pega trânsito. E também não tem o risco também, tipo, acidentes, essas paradas, né? Só se cair em cima. Se você for imaginar, também não tem que pagar o cara pra Não levar. tem que pagar, também Não, é isso. deixa de gosto muito tipo, melhor. sim. Não, e você imaginar que eles podem chegar no nível, aliás, chega, né? Se você morar num prédio, ele vai Pode levar entregar literalmente na na sua sua janela. Na sua janela, assim, na mesmo. sua janela, exatamente, né? Chega a ser louco, né? Vai Se abrir a tua entregar janela, você vai pegar a sua entrega, que se já pensou, tu pega teu vinho ali. Porque a gente já vê carro autônomo fazendo entrega, às vezes já fica assim, pô, não tem ninguém aqui, ele veio até minha casa. Uber Imagina sem você, motorista, né? carro de Uber sem motorista, é bizarro, né, cara? Essa questão né, do que a tecnologia vai fazer Em constante mudança, né? muito. Até a forma de relacionamento, olha só. Os meus pais começaram, a loja dos meus pais, a pizzaria abriu em 88. Então, assim, era telefone mesmo. A pessoa pegava o telefone e ligava, e aí, qual é o pedido? Tal. Qual é seu nome, qual é seu endereço, tal. Ninguém contava o telefone. Para que eu vou querer o telefone do meu cliente? Assim, eu não vou ligar, na época, eu não vou pegar meu telefone e vou ligar para o cliente, você quer uma pizza? Eu estou com uma promoção, não faziam isso. Então, não interessava o telefone deles, interessava o endereço só. Depois de um tempo, a gente passou a ter o que era a moda do momento, era, né, o máximo que tinha de tecnologia, que era o BINA, que era o que hoje chamam de identificador de chamadas. Então a gente tinha o identificador de chamadas. Então quando ligavam pra gente, se era um telefone que pedia, muita gente já sabia, é o seu fulano. Aí a gente já sabia que era o seu fulano. Já decorou aí. Depois de um certo tempo, a gente passou a ter computador. Aí a gente tinha Mas fazer o cadastro, exatamente. né? Aí quando já sabia botar o endereço, já sabia que quando ligava, que a gente botava no sistema, é o seu, a primeira coisa que eu ligou, atendeu, aí a pessoa queria fazer um pedido, qual o seu telefone? Primeira coisa que eu perguntava, que botava o telefone no sistema, oi, seu fulano. Aí a pessoa ficou, como é que sabe que sou eu? Dava aquela assustada. Assim. Aí depois evoluiu mais, aí depois o computador ficou ligado ao identificador de chamadas. Então quando tocava o telefone, o computador já mostrava, é o seu fulano. Então quando você já atende, oi, seu fulano, tudo bem? Aí já é diferente. É tal pessoa que mora na rua tal, você não precisa ficar mais perguntando. A pessoa não precisa ficar falando pra ela toda hora. E ela se sente mais tipo, especial, sabe? O cara sabe o nome dela. Pô, o cara sabe que eu sou, sabe onde eu moro, pô. E hoje em dia, você já sabe tudo. Hoje em dia, isso daí já extrapolou. É o seu fulano, ó. O seu fulano pede sempre isso. O seu fulano gosta desse tipo de vinho. O seu fulano comprou tantos rótulos, tantas garrafas desse vinho no mês passado. Então, você já tem outras informações. Até uma brincadeira aí que fica falando no Google, que vai chegar um certo momento que você não vai poder pedir o que você quer. Você vai ligar para algum lugar, eu queria uma pizza de calabresa. Não, o senhor não pode ir comer pizza de calabresa porque o seu exame de colesterol do mês passado deu acima, então o senhor está proibido. Sabe? Ficam brincando com isso, porque a quantidade de informações agora inúmeras, né? Você cruza dados e aí consegue qualquer coisa. Então aí é aquela coisa, imagina, né? Se a gente chegar num nível desse, de delivery da pessoa. Eu só queria comer, pedir um vinho, não posso. Então assim, já sabe do meu exame, cara. É isso, já pensou? Não, e tem algumas coisas. Tem vinho que ele é sem conservante. Então às vezes diz, agora só vou poder entregar para o senhor esse vinho daqui, que ele é sem sulfito, que é o conservante.
porque o senhor fez um exame aí que o senhor está alérgico a conservante, então é melhor o senhor se preservar, tal, né? Sabe-se lá. Quais são as estratégias de marketing que a Vino utiliza para poder captar cliente ou aumentar o número Para ir no de cliente, clientes? né, para a loja. A gente tem que estar sempre inventando moda, né? Tá sempre fazendo coisa diferente. Vou dar um exemplo agora do que a gente fez no Dia dos Namorados, que foi um sucesso lá pra gente, foi bem legal. Bom, a gente primeiro criou a experiência, que você tem falado bastante. Então, é o Dia dos Namorados. Então a gente já criou um menu especial que os casais tinham opção de entrada, principal e sobremesa. O que isso é interessante? Eu crio um menu especial para um dia especial. Quando eu boto a entrada principal e sobremesa, eu estou fazendo já com que o meu cliente Passe um tenha pacote tenha uma experiência legal, mas que ele consuma mais, porque eu estou fazendo um pacote completo, então ele vai consumir mais. É uma data em que as pessoas estão dispostas a consumir mais. Então, você já... Porque se eu boto no dia a dia, não, ó, você sentar na minha mesa, você vai ter que ter entrada principal no restaurante e sobremesa. A pessoa vai sair. Não quero hoje, eu só queria Às comer vezes uma talvez por uma coisinha aqui. correria talvez da pessoa, né? Isso. Mas no Dia dos Namorados eu posso fazer isso. Ó, é só você aceitar reserva para o menu especial do Dia dos Namorados. Funcionou perfeitamente. Lotamos todo mundo com esse menu. Então, entrada principal e sobremesa. Legal. A pessoa está indo lá para beber vinho. É uma casa de vinhos. O que a gente fez? A gente tem a nossa casa toda à disposição, né, todos os nossos vinhos. A gente pegou uma linha específica, uma linha, no nosso caso, foi de vinhos chilenos, com várias opções, e colocou aqueles rótulos com desconto. Então, se as pessoas quiserem, podem escolher esse rótulo, pode escolher qualquer vinho, mas esse rótulo está com uma oportunidade especial, está com desconto. Tal. Agora, se vocês quiserem uma experiência mais legal ainda, você paga um valor tal pela harmonização para o casal. Na harmonização, cada passo do menu, vocês vão ter uma taça, cada um, de um vinho que vai harmonizar com o que vocês pediram e com a explicação dos sommeliers da casa. No caso, você e esposa. esposa. Exatamente. Então, vou dizer para vocês, a gente lotou do Dia dos Namorados em 2 turnos. Né? Tem gente que chegou mais cedo, saiu, aí começou de novo, voltou de novo. De todos esses clientes que a gente teve, 90% optaram pelo menu com harmonização. Tá disposto a gastar dinheiro porque E que É ia experiência. especial, né? Eles querem ter a experiência Não é um dia completa. bom. todo mundo quer impressionar o seu casal também. Exatamente. Então a gente ia lá, porque assim, não era simplesmente uma harmonização de, para esse, pra gente, né? Porque essa foi até, foi uma ação feita em outras também. Mas posso falar o que a gente fez. A gente não simplesmente pegou lá e, esse vinho com esse prato de vocês, esse vinho com esse prato de vocês, agora esse vinho com essa deles. Vocês preferem dessa forma? Não, a gente ia lá com a garrafa, né? A gente cortou, a gente fez a preparação, eu e a Glenda. Quando eles escolheram o menu harmonizado, antes de eles receberem o vinho, a gente fechava com a garrafa para mostrar o rótulo, falar, para o prato que vocês escolheram, o vinho vai ser esse é um vinho tal, ele é assim, assado, e ele harmoniza com o que vocês pediram por isso e isso. Quando vocês beberem ele, prestem atenção nessa característica, naquela característica, tal. Aí eles passaram para o principal. E aí às vezes mudava. Às vezes tinha um prato de entrada que harmonizava com um tinto e o outro prato de entrada que harmonizava com um branco. No principal, a mesma coisa, tinha um prato que harmonizava com um branco e com um tinto. Às vezes a pessoa pedia na entrada um que harmonizava com um branco e o outro principal era com tinto. Ou vice-versa, ou pedia os dois com tinto. E aí a gente brincava com as pessoas de acordo com cada pedido. A gente chegava na mesa e falava, olha, você pediu na entrada esse prato, você tomou esse tinto. Agora você vai estar tomando esse outro tinto, que é dessa outra, tem essas outras características. Então, presta atenção nisso, nesse primeiro vinho, para quando você tomar o segundo vinho, você presta atenção em outra coisa e ver a diferença. E aí é que era legal, porque as pessoas viravam e falavam assim, nossa, era completamente diferente, realmente, esse daqui tinha isso, esse aqui tinha aquilo. E aí as pessoas estavam saindo satisfeitas e felizes porque tiveram uma experiência. Sim. Né? Assim, foi lá o casal e teve um jantar normal. Elas tiveram uma coisa que eles não estão acostumados a ter.
Tiveram um sommelier explicando para eles por que eles estavam tomando aquele vinho, o que ele combinava, como ele combinava, por que estava sendo feito daquela forma. Então, foi uma outra coisa, foi um sucesso. E aí, o que a gente fez? A gente montou esse menu, pensando nisso, a gente fez anúncios, a gente fez postagens nas nossas redes sociais chamando para isso, fizemos anúncio, foi impulsionada para poder atingir uma quantidade maior, uma quantidade maior de pessoas. A gente selecionou o tipo de público, vou até dizer, por exemplo, vocês não receberiam esse patrocinado, porque a gente sabe que o nosso público não é do pessoal de mais jovem, 20 anos, assim, não é. O nosso foi, acho que a gente colocou assim, 25 ou 28, porque a gente recebe muito pouca gente nova. O pessoal mais novo normalmente gosta mais de outro tipo de bebida, se for bebida alcoólica ou outro tipo de bebida, e normalmente não tem o poder aquisitivo ainda para tomar vinho, que é uma bebida mais cara do que, por exemplo, cerveja, né? Então, acabou não pegando. E realmente a gente quase não recebe, normalmente a gente recebe pouco. O pessoal assim dessa faixa universitária. Mas quando o pessoal, é engraçado, quando o pessoal começa a trabalhar, aí já começa a ter... gastar um mais. Porque às vezes gosta, mas não pode. Investir um dinheiro melhor, talvez, né? O que Então, você fez foi pra galera de Copacabana com 25 ou 28 anos, foi isso? Acima disso, né? Copacabana e região quase. Isso, quando você determina um raio, né? A partir de um certo endereço você coloca um CEP e ele bota um raio. Não era muito grande, mas estava ali restrito a alguns bairros do Rio, né? Por exemplo, chegou a pegar a Zona Sul, que a gente botou. Zona Sul pegou um pouco Tijuca, mas por exemplo, Barra, Recreio já não pegou. A gente, assim, É porque não faz muito sentido, até porque também já tem uma vila. Já tem uma vila lá, Você vai mais lá. ou menos. E outra coisa, Dia dos Namorados foi uma segunda-feira. Difícil alguém sair numa segunda-feira, na Barra do Recreio, para ir até lá, ficar lá, De que horas até que horas no Dia dos Namorados? Dia dos Namorados abriu às 6 da tarde e ficou até a gente saindo de lá 1h30 da manhã. Ficou até lá. Aí a gente colocou música ao vivo, né? Ação de marca, a gente colocou uma música ao vivo, colocou um cara tocando violão, voz e violão, num volume baixinho, que todo mundo, até quem estava do lado do cantor, conseguia conversar. Porque a pessoa vai um ambiente de conversa e tal, não é para ouvir música. Isso. Botamos uma vela especial, a gente mandou fazer uma vela especial para usar no dia. Baixamos a nossa iluminação, colocamos um vasinho com. A gente normalmente tem uma garrafinha, como se fosse uma garrafinha, só que menorzinho, que fica com umas luzes, um LEDzinho por dentro. A gente trocou os homens da garrafinha, mas com flores. Pra ficar um mais romântico. Né? Exatamente, então tinha tudo isso assim. E aí a gente olhando lá na hora, a gente viu que funcionou. Porque era muito casal de mãozinha dada, né? A gente fez uma rearrumação, a gente mudou a arrumação do nosso salão por isso. Porque só eram mesas de 2 pessoas. Né? Então a gente fez uma arrumação de que eram várias mesas de 2 pessoas com um espaço legal para outra mesa, de forma que não ficasse aquela coisa, né? De uma mesa junto com a outra. Ou então até mesmo a conversa atrapalhar, né? Não, ficou uma coisa legal. Como era esse menu harmonizado, as pessoas ficavam sentadas, não tinham que sair da mesa, então ficou um ambiente bem tranquilo, né? Não ficou movimentação. Então tudo isso é pensado, né? Tudo isso é marketing, a gente está pensando nisso tudo. E o resultado que a gente teve ali da hora, né? Do que a gente ouviu foi muito bom. A gente ainda não conseguiu fazer, a gente vai fazer, mas ainda não deu tempo, foi segunda-feira, agora Dia dos Namorados, né? Só para saber, né? Quando o pessoal vir, mas enfim, tem 5 dias. Não deu tempo ainda de fazer, mas a gente vai fazer uma avaliação pós-venda. A gente vai entrar em contato com as pessoas que fizeram reserva e que estiveram lá para saber como foi a experiência, né, do que foi bom, o que pode melhorar, enfim. Mas o que a gente sentiu lá na hora é que funcionou muito bem. As pessoas saíram falando muito bem, saíram muito felizes, né? Então, teve um feedback positivo. Na hora foi bem legal. E é tudo ação de planejamento. A gente pensar, conhecer o público, saber o que a gente pode oferecer, qual é o diferencial que a gente pode ter para poder fazer todo esse trabalho para eles. Essa é tipo uma das formas de atualização
para a clientela, né? Para você conseguir atrair mais e agradar mais. Você visa outras formas de se atualizar para poder Futuramente essa futuramente tendência de mercado, né? seguir a Tendência tendência positiva. Sim, o tempo inteiro a gente está de olho. Datas, né, especiais a gente sempre está de olho. Então, em maio, Dia das Mães, aí a gente tinha uma ação especial para Dia das Mães. Agora em junho, teve essa coisa do Dia dos Namorados. Volta e meia a gente faz degustação. Então a gente chama um fornecedor, uma vinícola, para mandar alguém lá e fazer uma degustação de vários vinhos, para mostrar como é que são os vários vinhos daquela vinícola, para a pessoa provar vinhos diferentes, conhecer uma coisa nova. A gente faz às vezes eventos de menu harmonizado, a gente faz curso, né, curso de degustação, coisas assim, um curso sobre vinhos. O consumidor de vinhos gosta de conversar sobre vinho, gosta de saber, de falar sobre vinho. Então, tudo que a gente faz relacionado a isso chama muita atenção. Mas a gente usa essas datas especiais. Agora está chegando aí, principalmente para a gente, férias, né? Vai chegar férias. Aqui são as férias, né, mais curtas, mas para quem é de fora, e a gente está mais no Está participando bastante turista, realmente. Para eles é férias de verão. Então eles são as férias longas deles, quando eles fazem viagens longas, então eles vêm para o Brasil e eles sabem que aqui no Brasil está no inverno, tem não tem aproveitar sol. também um clima mais tropical do que eles estão acostumados, né? Pegar uma praia que eles pedem também não tem essa possibilidade. E aí eles, então a gente usa isso também, né? A gente tem que ter preocupação com... A gente tem que estar no Google, no TripAdvisor. Sempre se atualizando, assim, sabendo de qualquer coisa que pode acontecer. E aí tem as questões de tendências também. Tem tipos de vinho, né? Tem regiões de vinho que ficam mais em evidência numa certa época. Hoje eu posso falar, vinho laranja. Vinho laranja é uma coisa que apareceu, você conhece vinho branco, vinho tinto, vinho roseiro. Aí de repente aparece vinho laranja. Como é feito o vinho laranja, por curiosidade? Curiosidade, aí eu vou ter que contar como é que são feitos os vinhos em geral. Em resumo, o vinho branco, ele é feito de uva branca ou tinta, não necessariamente tem só uva branca, porque o vinho branco bota as uvas todas lá para serem amassadas e aí tira a casca, que a casca é que dá a cor pro vinho, tira a casca e deixa ele fermentando lá sozinho, só a polpa. Então fica o vinho branco, mas pode ser feito com uva tinta. E tirar. Isso aí. O vinho tinto tem que ser feito com uva tinta, porque aí ele é amassado e deixa em contato com a casca. O vinho rosé, ele fica pouco em contato com a casca. Deixa um pouco em contato com a casca, ele pega um pouco de cor e tira a casca. Então ele fica rosado. O vinho laranja, ele é feito com uva branca, só que deixa em contato com a casca. A casca da uva branca, que é verde, né? Mas aí eles chamam de uva branca. Com certeza vocês já comeram uva em casa, a uva verde, e ela ficou velha em casa e você não comeu. A uva começa a ficar, ela começa a murchar e fica alaranjada. Então o que acontece quando fermenta a uva? Ela deixa lá aquela casca verde, vai ficando alaranjada. E aí ela dá essa cor pro vinho. Então eles deixam dar uma murchada nela? Ele fica lá com as cascas da uva branca. Sim. E aí dá essa cor alaranjada e ele tem algumas características diferentes também de um vinho branco e de um vinho rosé ou tinto. Porque a casca da uva branca, ela tem algumas substâncias que dão um sabor diferente no vinho. Sim. E aí é um vinho que está na moda, vinho laranja. Então a gente tem na loja. Tem que forçar um pouco mais. Exatamente. E também apresentar, tem muita gente que não conhece. E eu nunca tinha ouvido falar, acho que eu também agora. Também Pra mim só tinha os três tipos, rosé, tinto e branco. Vinho se vende muito com história. A gente tem que saber a história do vinho. Então, muitas vezes a gente sabe a história de um rótulo ou de um tipo de vinho e aí a gente vai contando, né? Lá, o conhecimento é justamente para isso. E é muito legal. Ficar mostrando para as pessoas isso e as pessoas gostam. Ontem, teve uma pessoa que levou um rótulo de presente. Escolheu um rótulo, levou para um amigo de presente. E aí falou, não, porque a pessoa gosta muito de vinho. Eu falei, gosta muito de vinho, então eu vou te contar a história desse rótulo. Escolheu um rótulo que era muito legal de história. E aí eu vou te contar a história desse rótulo para você contar para a pessoa, porque o seu presente vai ganhar muito valor. E aí eu contei a história, né? Falei, poxa, vai ser muito legal, vou contar, a pessoa vai adorar saber dessa história. Interessante também que você também está acabando levando a experiência para casa da pessoa Isso, também, né? Você não está mantendo isso. a experiência dentro do seu estabelecimento, você está levando para a pessoa também. A pessoa vai querer voltar, né? Falou, lá eu fui bem recebido, tive um atendimento legal, vou lá, vou presentear outra pessoa com vinho. Sempre vou lá. Você pode me explicar um pouco sobre esse vinho aqui? Aí traz a família também. Isso, É uma exatamente. forma de ganhar um cliente também, né?
olha, tem um cliente nosso que é hilário. Ele vive indo lá, ele vai com a namorada dele, ele vai com os pais, ele vai com amigos e tal. Aí um belo dia ele ligou pra gente, né, o cliente que a gente conhece, ele ligou pra gente. Ele estava longe, ele estava em outro bairro do Rio. Ele falou assim, olha só, tô aqui na casa do meu avô e a gente vai querendo tomar um vinho aqui. Se eu mandar um Uber moto aí, flash, para pegar um vinho, você manda para mim? Mas, claro. O que você está querendo? Ele falou assim, olha, a gente está aqui comendo churrasco. Aí tá bom. Aí a gente foi e mandou para ele, olha, tá comendo churrasco? Então, esse aqui são bons, qual você quer? Tá, então manda esse. Aí daqui a pouco chega lá, a moto, ele pegou a garrafa e levou para ele. Combinou com o churrasco? Combinou, claro. Aí depois das perguntas, ele falou assim, ficou maravilhoso, ficou muito bom e tal. E ele fez já umas 3 vezes, estava na casa do avô e pediu o vinho. Muito legal. Bom, Davi, a gente agradece a sua participação aqui na entrevista. De novo, muito obrigado, né, por ter disponibilizado esse tempo aqui para estar com a gente, para poder ter esse bate-papo, né. Fala aí também pra gente, aí, pessoal de casa, onde que fica o endereço, os horários de funcionamento. Né? Fazer um marketing, né, também. Vai ter gente falar no Instagram também, pra eles divulgarem pros familiares, pros amigos. Isso, Vino Copacabana, no Instagram tá, se procurar como Vino Copacabana já aparece, mas é vino.copacabana.rj. A gente fica na rua Santa Clara, número 8, na quadra da praia, então a gente está, se quiser dar um passeio ali pelo calçadão de Copacabana e depois aproveitar, vale a pena, ou fazer o contrário, passa lá no restaurante depois, vai dar um passeio, vale muito a pena. Foi muito legal estar com vocês aqui, eu acho que eu acabei falando um monte, mas acho que o objetivo é falar um monte, né? Mas é legal a gente poder passar a experiência para vocês, né? Para ver como é que é o dia a dia mesmo, né? De empreender e tudo. Eu que agradeço de poder vir aqui e falar um pouco, né, sobre. Foi muito importante também, além do nosso trabalho, ter o nosso conhecimento, a nossa produtora aí. E por incrível que pareça, a gente está 1h43 conversando. Caramba! Sério? 1h43 falando. A gente vai ter que cortar um pouquinho, né? Só um pouco, né? Pra poder fazer a edição. 20, né? Isso aqui foi muito mais do que o nosso trabalho, foi um conhecimento que você passou isso, uma aprendizagem que você passou pra gente. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu fiquei ali atrás, o seu tempo. Fiquei ali atrás vendo essas histórias e contando, cara, eu falei, ai gente, que fofo, que legal. Muito bom. Dá pra perceber que você gosta de fazer isso. Sim, com certeza. Isso daí não é só pelo dinheiro, né? Como você já falou aqui, é amor, talvez, né? É muito sobre identificação. Bom, acho que é basicamente isso, né? Obrigado. Nada, gente. Foi legal. Muito obrigado. Tchau. Valeu, Davi. Acabou que não precisou fazer